Olá, seja bem-vindo ao Desafios Políticos, um programa semanal onde os jovens ligados às juventudes partidárias discutem os temas centrais do Estado político atual. À minha esquerda tenho Jorge Barbosa, da Juventude Social Democrata, e José Coceiro da Costa, representante da Juventude Popular. À minha direita tenho o Eduardo Barroco de Melo, representante da Juventude Socialista, e Afonso Sabença, da Juventude Comunista Portuguesa. Os quatro são representantes das Jotas do Distrito do Porto e serão comentadores residentes no debate semanal que a partir de hoje estreia na grelha da RTV. Também porque é o primeiro programa e começamos por apresentações, vamos falar aqui um bocadinho do que são as juventudes partidárias, o que é que vos levou a entrar nesta vida. Podemos começar por ti, Jorge? Claro que sim. Começar por te cumprimentar, Maria, agradecer o convite e dar os parabéns à Regiões TV pelo programa, pela ideia, pelo projeto, porque acho que um programa, um sítio onde diferentes pontos de vista, diferentes programas, diferentes linhas ideológicas possam debater, será sempre positivo para a democracia, porque é isso que a democracia é. Depois, cumprimentar os meus colegas de painel, o Zeca, o Afonso, o Eduardo, porque os que já conhecia tenho em grande consideração, e o Afonso, com certeza, daqui em diante estabeleceremos também uma boa relação. Começar com uma brincadeira e começar com uma piada, tendo em conta que a tua pergunta foi porque é que eu comecei a fazer política. Eu costumo dizer muitas vezes, em tom de brincadeira, que faço política exatamente pelos mesmos motivos que o deputado socialista João Galamba. Por causa de José Sócrates. João Galamba disse isto algumas vezes em discursos públicos e foi exatamente isso que me levou a integrar a JSD. E acho que foi dos melhores momentos que eu vivi na minha vida política foram os tempos do governo do Partido Socialista liderado por José Sócrates, porque a JSD cresceu muito nessa altura. A JSD viveu tempos de irreverência grande, viveu tempos de apresentação de propostas muito forte, viveu tempos em que estava muito unida num caminho. E era o caminho de mudar o governo do Partido Socialista, mudar o governo de José Sócrates, que era a nossa convicção, fazia mal ao país e ainda não sabíamos de metade do que sabemos hoje. Passando à apresentação da JSD e da Juventude Social Democrata, da estrutura que eu aqui represento, a JSD foi fundada logo em 74 como movimento informal dentro do Partido Social Democrata, como um movimento de jovens do partido. Logo em 74 há um plenário nacional, mas o primeiro congresso é realizado em 75 e tem como líder da JSD o António Rebelo de Sousa, irmão do nosso atual Presidente da República, foi o primeiro líder da JSD. E desde 75 que a JSD goza de autonomia estatutária perante o partido. Ou seja, a JSD é autónoma do partido nas suas posições, na sua dinâmica e em tudo aquilo que entender. E esta autonomia é fundamental e ficou muito vincada, principalmente nas alturas das lideranças da JSD mais irreverentes. Daria o exemplo da do Pedro Pinto, da do Pedro Passos Coelho ou da do Pedro Duarte. Na do Pedro Pinto muito quando a bancada da JSD, se assim pudermos chamar, não existe uma bancada de deputados da JSD na Assembleia da República, mas quando os deputados da JSD na Assembleia da República, liderados pelo Pedro Pinto, decidem votar a favor da despenalização do aborto, contrariamente a tudo o que fez a bancada do Partido Social Democrata. Depois, com o Pedro Passos Coelho, nas célebres questões das propinas e da manifestação de Coimbra, onde a JSD esteve ao lado dos estudantes de Coimbra quanto a um drástico aumento de propinas, com um governo liderado pelo PSD e liderado pelo então Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva. E o Pedro Duarte também teve muita dessa irreverência nos seus tempos de líder da JSD. A JSD teve muita autonomia nesses tempos e houve um célebre confronto entre o Pedro Duarte e o então líder do Governo Regional da Madeira, o Alberto João Jardim, que ficou muito conhecido na estrutura e no país, que levou até algumas consequências para a JSD, mas é assim que a JSD fortalece a sua autonomia, mostrando que apesar de ideologicamente concordarem muito com a maneira de ver o mundo que o PSD tem, consegue ter bandeiras diferentes e posições diferentes quando é necessário para defender a juventude portuguesa. E muitas vezes, e hoje em dia cada vez mais, perguntam-se, a pergunta é feita no sentido da razão da existência das juventudes partidárias. Se ainda faz sentido, num mundo cada vez mais global, num mundo em que cada vez
temos mais acesso à informação e à militância normal nos partidos sem juventudes partidárias, e eu costumo usar uma frase com mais de 30 anos do Pedro Pinto, quando era líder da JSD, e os outros todos que me perdoem, mas a minha referência enquanto líder da JSD é o Pedro Pinto, acho que foi o melhor presidente da história da JSD, e a frase é: enquanto a JSD for a representação dos jovens portugueses junto do PSD, e não a representação do PSD junto dos jovens portugueses, faz sentido a existência da JSD, está consubstanciada a sua existência neste fator. E eu acredito muito nisso, e acredito muito que a JSD continua a ser a representação da juventude portuguesa junto do PSD e muitas vezes junto do poder político, com a eleição de militantes da JSD para as Assembleias de Freguesia, para as Assembleias Municipais, para os Executivos Municipais e para a Assembleia da República. Mas isto foi numa visão mais lírica, numa visão mais estruturada, dizer que eu acho que podemos pensar na existência de juventudes partidárias por 3 vetores diferentes. A primeira é sindical. A primeira é um grupo de ativistas dentro do partido por políticas que aqueles que não são da nossa geração não percebem que fazem falta. Ou seja, nós sabemos muito melhor do que a geração que nos antecedeu o que é que faz falta aos jovens de hoje. Porque nós vivemos esses problemas. Exatamente. Vivemos os problemas da primeira casa, vivemos os problemas do primeiro emprego, vivemos os problemas do ensino superior, que essa geração já não vive. A segunda é de representação. Uma representação junto do poder político, uma representação junto dos órgãos. E a terceira é uma de formação. E nunca confundir formação com formatação. Uma formação cívica, uma formação política, e eu tenho muito orgulho de que a JSD tenha um caminho histórico muito considerável a nível de formação. Desde a Universidade de Verão, que desde 2003 se realiza anualmente e que já teve mais de 1.300 alunos nestes 15 anos, mais de 1.500 alunos, peço desculpa, nestes 15 anos, a Escola Europa, a Universidade da Europa, a Universidade do Poder Local, a JSD forma cívica e politicamente os seus militantes, permitindo-lhes, acima de tudo, e mesmo que não queiram vir a exercer cargos públicos ou políticos, serem melhores pessoas na sociedade, que contribuírem como pessoa para um todo que é a sociedade em que vivemos. Jorge, desculpa interromper-te, mas eu vou passar agora a palavra ao José. Voltamos novamente a essa temática a seguir. José, eu vou-te perguntar, porquê é que decidiste ingressar na vida política? Maria, antes de mais, deixa-me agradecer o convite à RTV, salientar que é de essencial e nuclear importância estes espaços que dão lugar aos jovens para que eles possam debater e para que se possam eles também expor, digamos assim, à sociedade. Faz falta e até adiante desde já que considero que é uma das razões pelas quais o poder político está caído no descrédito, é precisamente pela falta de jovens e pela falta de voz dada aos jovens. Porque muitas vezes os partidos e o poder político fica preso àqueles que são os problemas imediatos do eleitorado. E nós, jovens, com a nossa independência e com o nosso desprendimento, digamos, à vida, têm a capacidade de procurar e de ter verdadeiros planos e projetos de futuro. Sentes que faz falta essa irreverência na política? Sinto e tenho a certeza que a faz. Mas voltando à pergunta inicial e o porquê de eu ser um jovem e ao mesmo tempo ser um jovem ativo na política, foi daqueles acasos engraçados, porque eu adoro música e havia uma banda que me influenciou na minha vida toda, que são os Pink Floyd, banda preferida do meu pai, e eles têm um álbum que foi de 1977, aliás, que é os Animals, que retrata precisamente um livro de George Orwell, que é o Animal Farm, que é uma crítica vincadíssima ao regime stalinista, aos regimes ditatoriais, socialistas e marxistas. E eu, naturalmente, senti um chamamento, ao ler esse livro, para entrar no combate e para que os erros da história não se voltem a repetir. E, nesse sentido, entrei na Juventude Popular, a única juventude de direita em Portugal, e aproveito esta provocação para cumprimentar um camarada comunista, um grande socialista e aqui um pequeno socialista também, que é a Juventude Socialista. Aproveito. E a JP, eu entrei na Juventude Popular a propósito disso, mas só que
fiquei surpreendido, porque no início, quando fui procurar aquilo que era a Carta de Princípios, as declarações da Juventude Popular, identificava-me, caso contrário também não me teria juntado, e ao identificar-me só percebi realmente o trabalho da Jota dentro da própria estrutura. Porque, por um lado, a Juventude Popular é aquela que dá a vida ao partido. Um partido sem uma juventude organizada, dinâmica, é um partido que não se regenera a ele próprio. E as juventudes partidárias são precisamente a plataforma para que isso aconteça. Para que dentro das estruturas do país, do partido, hajam jovens que chateiem, que deixem embaraçados, digamos assim, os líderes que representam determinado ponto do eleitorado. E nós, juventudes, também representamos determinado ponto do eleitorado. E isto é a função principal da JP, é representar o eleitorado jovem de direita, que diga-se que é muito extenso. Concretamente, o que nós fazemos? Nós partimos de duas premissas. Partimos, em primeiro lugar, de fazer a política real, concreta, aquela que vai tocar na vida das pessoas, e a formação e talvez um despertar de cidadania dos mais jovens. A política real, desde, como eu disse, instar as instâncias políticas do nosso partido, que é o CDS, a atuarem e a agirem em conformidade com o plano e o programa da Juventude Popular, mas também, no caso da cidade do Porto, apresentando propostas a todos os órgãos, apresentando pacotes de medidas daquilo que nós consideramos ser mudanças essenciais para a vida dos nossos municípios. E sentes que as outras juventudes não o fazem? É assim, no Porto tenho a certeza que não o fazem. No caso do Distrito, acho que é diferente. Mas posso, por exemplo, dar o caso da Juventude Social Democrata, que é muito, vamos-lhe pôr o termo, apagadinha no Concelho do Porto, mas, e também deixo aqui já um elogio, é viva no Distrito. E as Jotas querem-se vivas, não se querem mortas. Porque uma Jota morta é um jovem morto. E isso vai contra a primeira premissa de que é a participação cívica dos jovens, precisamente. E para terminar, falar daquilo que é a formação política, que eu estava a dizer, e instigar, propor aos jovens um modelo de cidadania ativo. Desde ir às escolas e falar e ter o contacto real com os estudantes, desde conferências, copos políticos, que é um modelo de conferência mais arrojado, digamos assim, que mistura cerveja e uma boa conversa, sempre com um orador convidado. Desde mil e uma coisas. Também temos as intervenções no Conselho Municipal da Juventude, os autarcas eleitos pela Juventude Popular, que são 10, por exemplo, no Conselho do Porto. Portanto, nós temos as plataformas ideais para exercer política e também consideramos ter as plataformas ideais para formar pessoas. Não é formar políticas, é formar pessoas. Porque as escolas, e vou tocar neste ponto muito rapidamente, as escolas descuram aquilo que é a participação cívica das pessoas. Aliás, as escolas olham para a política como um mal, como um medo. Se uma juventude partidária entra numa escola, é porque quer politizar a escola, é porque estamos a tentar criar um núcleo e formar ali um pequeno clã de jovens. E não é, nós queremos, é simplesmente instar as gerações mais novas a participarem ativamente, a não descurarem através do voto e através da participação, decisões que vão bater diretamente na sua vida e, portanto, este é o papel principal das Jotas e da Juventude Popular. Eu vejo que também concordas agora com as últimas palavras do José, Jorge. Certo, mas voltamos também a esta temática posteriormente. Agora passo a palavra ao Eduardo e também tentar perceber como é que foi esta entrada para a vida política, porquê a JS, claramente. Bem, em primeiro lugar, olá Maria. Queria, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar todos os meus colegas aqui de mesa e de programa, no fundo, agradecer o convite. Aliás, aquilo que disse o José, concordem absolutamente, sim, ia-te chamar Zeca, sim, do que disse o José.
aquilo que eu acho que é fundamental neste tipo de espaço, e por isso é que eu acho que este convite é muito importante e este tipo de programa é muito importante, é que de facto nós temos uma obrigação, e isso é o papel de qualquer juventude partidária, uma obrigação em primeiro lugar de conseguir dialogar com as pessoas, e obviamente este é um bom meio de o fazer. Exato. E em segundo lugar de explicar aquilo que nós fazemos, a desconstruir um pouco aquilo que é a imagem popular das juventudes partidárias e portanto dar espaço também para que os jovens possam fazer política e participar com este grande alcance, e portanto agradeço este convite porque de facto acho que é muito importante. Porquê fazer política e porquê a juventude socialista? Bem, em primeiro lugar, eu acho que é difícil responder à pergunta de porquê fazer política. Isto é um bocado como quando nós estamos numa conversa com os nossos amigos e começamos a falar de política, eles nos perguntam porquê é que estás a falar disso. Eu não consigo distinguir a política da vida, não é? Porque a política é tudo, não é? E portanto, como a política é tudo, no fundo é a gestão do nosso cotidiano, eu não consigo explicar o porquê de querer fazer política, porque eu não consigo imaginar-me a não me preocupar com a minha vida. Exatamente. Portanto, não consigo distinguir as duas coisas. Acho que é uma coisa relativamente natural. Eu acho que nós podemos ou não perceber que temos uma missão na vida, e eu acho que a temos claramente, que é de nós aparecemos, crescemos, nascemos numa comunidade, evoluímos nela, e eu acho que nós temos uma missão para com essa comunidade. Podemos entendê-la num sentido tão lato quanto quisermos, mas acho que temos uma missão para com ela e, portanto, devemos ajudar a melhorá-la, e acho que esse também é um dos desígnios da nossa vida. Eu não consigo pensar em viver uma vida sem missão também. E, portanto, acho que é isso que me leva a fazer política. Porque a juventude socialista? Ora bem, a juventude socialista porque, obviamente, me revejo nos seus princípios, não é? Não podia ser de outra forma. Me revejo nos princípios do Partido Socialista e da juventude socialista, independentemente de, obviamente, todos os partidos têm alguma amplitude ideológica e, portanto, teremos certamente pessoas e linhagens, por assim dizer, com as quais concordamos mais ou concordamos menos. Simplificando muito, acho que é relativamente fácil de dizer que me identificarei com uma linha mais à esquerda dentro do Partido Socialista e da Juventude Socialista, embora a Juventude Socialista de alguma forma sempre foi historicamente a esquerda do Partido Socialista. E, portanto, acima de tudo porque me sinto socialista de facto, não é? Socialista no sentido em que, eu costumo dizer isto, a ideia de socialismo é no fundo uma ideia de justiça. Não a ideia de igualdade, porque nós não precisamos de tratamento igual para todos, porque isso amplifica as desigualdades naturais, e, portanto, a ideia de justiça é exatamente porque entendemos que uma sociedade deve, parafraseando algumas pessoas que utilizaram esta expressão, entre as quais o António Costa num debate na Assembleia da República, também o Karl Marx, mas a citação original é do Conde São Simão, que é, no fundo, a ideia de justiça no sentido em que nós temos que dar a cada um segundo a sua necessidade e pedir a de cada um consoante a sua capacidade, não é? E, portanto, é nesse tipo de sociedade em que eu acredito, no fundo. Obviamente, depois podemos divergir da forma como podemos chegar lá. E, obviamente, por isso é que isso me separa de outras esquerdas, não é? Ou de outras correntes ideológicas. Mas essa ideia fundamental de justiça é aquilo que me liga ao socialismo e, portanto, à juventude socialista e ao Partido Socialista. E eu entendo, falando sobre a juventude socialista em concreto, a juventude socialista tem tido um papel, do ponto de vista histórico, no debate público em Portugal, que eu acho absolutamente fundamental, em diversos domínios, desde o fim do serviço militar obrigatório a outras grandes questões que eu acho que são fundamentais, naquilo que se designa hoje em dia como a agenda fraturante, não é? Ou as causas fraturantes, que hoje em dia até associamos muito ao Bloco de Esquerda, mas que, na verdade, esse debate público começou muito com a Juventude Socialista e com um líder em particular, com o Sérgio Sousa Pinto, que foi fundamental para trazer muitas destas questões, desde o casamento entre pessoas do mesmo sexo, à adoção, a outras questões, nomeadamente ligadas ao divórcio, etc. E, portanto, a Juventude Socialista tem sido um espaço, em primeiro lugar, de reflexo daquilo que são as preocupações dos jovens no seu cotidiano e, portanto, vertê-las em propostas políticas, e eu acho que isso é fundamental. Obviamente enquadrados dentro deste plano de sociedade. Eu acho que esse é o objetivo de qualquer partido político, não é? Convencer a maioria da sociedade a aderir à sua visão
ideológica e, portanto, a juventude também tem essa obrigação e, de alguma forma, até de ajudar a formar, um pouco como os meus colegas falaram, não vou alargar isto à formação cívica integral ou formação pessoal, mas acho que a formação política é a formação de consciências, no sentido em que, obviamente, que nós, ao longo da nossa vida, e que vamos começando a refletir sobre aquilo que se passa à nossa volta, precisamos de encontrar caminhos que unam as diversas causas, não é? E, portanto, eu posso ter um conjunto de preocupações relativamente desgarrado, não é? Desde os animais ao ambiente ou outra coisa qualquer, aos transportes, o que seja, mas cabe também às juventudes partidárias, como aos partidos políticos, ajudar a perceber quais são as possibilidades dentro dessas áreas e de que forma é que eles se cruzam para formar um plano de sociedade, não é? Um modelo de sociedade. E, portanto, as juventudes partidárias têm esse objetivo. A Juventude Socialista faz isto, obviamente, dentro deste quadro, que é, no fundo, o quadro que circula à volta dessa ideia, como disse, que é de justiça e que eu acho que é fundamental e que acho que é isso que deve levar qualquer pessoa à Juventude Socialista e ao Partido Socialista. Certo. Afonso, agora mais ou menos a mesma pergunta também para ti, mas é algo que vem de casa, as discussões em casa também provocaram esta vontade em ti de ingressar na política ou tiveste essa vontade vinda de outra fonte qualquer? Pronto, antes de mais, boa noite, Maria, obrigado à RTV pelo convite, também em nome da JCP. Pronto, saudar também os meus colegas de painel. Pronto, respondendo mais à pergunta, eu acho que aqui, mais do que me levou a mim a ingressar na JCP, a ingressar na política, eu acho que a pergunta que devemos fazer é o que é que leva muitos e muitos jovens a aderirem à Juventude Comunista Portuguesa. Temos que olhar para a JCP percebendo que é atualmente a única juventude partidária que pretende romper com o atual sistema onde vivemos, que não se revê neste sistema explorador, que não se vê no capitalismo e que procura, através da sua superação revolucionária, atingir o socialismo e o comunismo. Eu acho que o que nós nos devemos perguntar aqui é o que é que leva, de facto, muitos jovens a aderirem à JCP. Tem uma resposta relativamente simples, que é a JCP, de facto, e o que nos diferencia, se calhar, todas as outras juventudes partidárias, é a única que diariamente se encontra nas escolas secundárias, onde se debate pela defesa da escola pública, se encontra nas instituições de ensino superior, onde se debate pela gratuitidade do ensino superior, pelo fim do regime jurídico das instituições de ensino superior. E os jovens reconhecem isto. Os jovens reconhecem o papel dos comunistas diariamente na luta por aquilo que são as conquistas de Abril, reconhecem o trabalho da JCP, reconhecem nesta juventude partidária a única que, de facto, procura romper com isto e a única que, de facto, vai até eles no intuito de os organizar e de elevar a sua consciência no sentido de haver esta superação de todos estes problemas, e por isso é que muitos jovens escolhem aderir à JCP. Falando um bocado do que é a JCP em si, dando também um bocado um enquadramento histórico, a JCP é, curiosamente, se calhar, todas as juventudes partidárias, a mais novinha, por assim dizer. A JCP surge apenas em 1979. No entanto, os jovens comunistas tinham já um grande património de luta e de organização, inclusive durante o regime fascista. Podemos retroceder ao início dos anos 40, onde havia a Federação de Jovens Comunistas Portugueses. Podemos ir até ao papel dos jovens comunistas no Mudo Juvenil, grande plataforma unitária antifascista e democrática. Podemos ir depois até ao início dos anos 70, quando surge a UEC, a União de Estudantes Comunistas, e quando surge, já em 75, a União de Jovens Comunistas, na altura a maior organização de jovens trabalhadores do país, com uma grande expressão a nível nacional. E isto, de facto, só demonstra que, embora a JCP seja a mais recente, não significa que os comunistas não tivessem até lá um grande património de luta e de organização. Mas o que é que te fez escolher a JCP e não outra juventude partidária? Qual? O que me fez a mim e o que faz muitos outros jovens é precisamente esta vontade de mudar e de perceber que o sistema onde nós vivemos é injusto, o sistema onde nós vivemos visa única e exclusivamente a exploração do homem pelo homem, e que, por muitos floreados que nós possamos tentar pintar esse sistema de outra maneira, tentar humanizar o capitalismo, é um sistema que nada tem de humano, de facto, e que nós só conseguimos
ultrapassar todos estes problemas com a nossa sociedade, tem-se de facto rompermos com este sistema. É claro que nem todos os jovens, quando nós vamos a uma escola secundária, por exemplo, chegam lá e nos dizem isto: eu quero construir o socialismo amanhã, de facto isto não faz sentido nenhum. Claro que não. A cena é que nós chegamos precisamente às escolas secundárias e os jovens o que nos dizem é: está a chover na escola, há grande falta de condições materiais, há falta de funcionários, os exames nacionais para mim são um grande entrave ao meu ingresso no ensino superior. E nós de facto somos aqueles que estão lá a ouvir estas preocupações, que os apoiamos naquela que é a luta por aqueles que são os seus direitos, que lhes estão constitucionalmente garantidos na Constituição de Abril. E, de facto, os jovens reconhecem em nós esse papel, reconhecem em nós esse trabalho e percebem que, se calhar, aquilo que depois nós dizemos para a frente até faz muito sentido. E que, se calhar, a resolução dos problemas de fundo da nossa sociedade só vai lá, de facto, pela capitulação do atual sistema. Eu acho que é um bocado essa a questão relativamente aos jovens. É claro que nós entramos aqui depois por outras questões. Foi aqui muito abordado que atualmente a juventude parece que não se interessa pela política. Afonso, desculpa interromper-te. Nós temos que fazer um breve intervalo. Voltamos dentro de alguns minutos também para perceber quais os desafios que estes jovens sentem na política atual. Até já. Olá, seja de novo bem-vindo ao Desafios Políticos. Começar com o tema das escolas, que também foi aqui bastante abordado. Jorge, começo por ti. Achas que as escolas veem as juventudes partidárias como um bicho, digamos Maria, assim? Deixa-me só pedir-te autorização para responder à pequena provocação que o Zeca me fez na primeira intervenção, que foi o facto de me chamar pequeno socialista. Eu sei que no meu partido há socialistas, na minha juventude partidária há socialistas. Agora, quem não se sente não é filho de boa gente, e eu não tenho nada contra quem o é, mas eu não o sou. Indo ao tema um bocadinho superficialmente, dizer que ideologicamente o partido é aquilo que na ciência política, como o PSU, é um catch-all party. Um partido que agrega grandes fileiras ideológicas, várias pessoas com grandes diferenças ideológicas. Por isso o PSD e a JSD têm socialistas, têm social-democratas, têm liberais, têm conservadores, e essa discussão é saudável internamente, e momentaneamente o partido é coisas diferentes consoante a discussão do momento. E é isso que difere muito o PSD e a JSD do CDS e da JP. De um partido grande, estruturado, que ganha eleições, um partido de nicho, muito ideologicamente vincado e que tem a sua posição ideológica muito estruturada, mas para uma pequena franja da população e não para 30, 40 ou maiorias absolutas de partido único, como o PSD já conseguiu fazer. Ainda à tua questão. E a questão das escolas é muito boa porque, sim, eu tenho a ideia que muitos diretores de agrupamento veem as juventudes partidárias como verdadeiros bichos papões. E eu até posso contar uma experiência pessoal que aconteceu no meu concelho, que é o Concelho de Matosinhos, concelho vizinho do Concelho do Porto, em que há uns anos atrás um diretor de escola chamou a polícia por a JSD estar à porta da escola, sem fazer barulho, sem criar qualquer tipo de confusão, apenas a distribuir material de campanha, material de flyers, canetas e esse tipo de merchandising, enquanto explicava, ou tentava explicar naquele pequeno momento de contacto que temos com os alunos que saem da escola, o que é a política, o que é a JSD, o que é que nós fizemos naquela freguesia, porque nessa altura tínhamos um autarca, por acaso era eu, nessa freguesia, o que é que fazíamos, o que é que tínhamos apresentado naquela Assembleia de Freguesia, e foi chamada à polícia. E eu só tive um cuidado, que foi quando a polícia chegou, de ir buscar a Constituição da República Portuguesa ao carro e passar a ler todos os artigos que nela constam sobre a propaganda política e sobre a política em geral. E nesse momento, deixa-me só concluir, nesse momento a PSP disse ao diretor do agrupamento que não se responsabilizaria pela nossa retirada dali, que nós éramos livres, se quisessem, se o diretor quisesse apresentar a queixa também o era, mas que ninguém nos iria dali tirar. E é este Conselho de Resiliência que eu deixo a todas as estruturas do país, de todas as juventudes partidárias, porque não é permitido fazerem. E mais importante que isso é muitas vezes, e tenho a certeza que também já todos tivemos esta experiência, nas campanhas eleitorais com as caixas de correio. A maioria das pessoas não o sabe e por isso muitas vezes indignam-se com os partidos políticos com a propaganda nas caixas de correio. Porque muitas daqueles hábitos a dizer a publicidade aqui não. E as pessoas indignam-se quando veem propaganda política nessas caixas de correio. Propaganda política não é publicidade.
É propaganda política e não há nada na lei que impeça a propaganda política nas caixas de correio. Dizendo isto, de concluir a parte das escolas com o seguinte. Há muitas vezes, e há muitas conselhias de qualquer juventude partidária, e a JTC não é exceção, que sim, o que o Zeca dizia há bocado é verdade, que tentam instrumentalizar algumas associações de estudantes e algumas escolas. Algumas têm mais experiência nisso, algumas são mais constantes, mas todas o fazem em determinadas estruturas conselhias, coisa com a qual eu não posso concordar. Agora, também não me choca o contrário. E isso é uma discussão recorrente quando há debates entre juventudes partidárias. Não me choca o contrário, não me choca nada ao contrário. Não me choca nada o facto de um presidente de uma associação de estudantes ser militante de uma juventude partidária. Porque não é por ele ser presidente de uma associação de estudantes que perde todos os seus direitos cívicos e até os seus deveres cívicos. Jorge, tens a mesma visão? Jorge ou Eduardo? Eduardo, desculpa. Tens a mesma visão que o Jorge em relação às escolas? Porque a juventude socialista não é tão ativa junto das escolas, ou estou enganado? Não acho que seja exatamente verdade. Aliás, pelo contrário, nós temos um conjunto de atividades muito forte. Eu tive, aliás, o prazer de, dentro das funções que desempenhei dentro da Juventude Socialista, fui o coordenador nacional da Organização de Estudantes Socialistas e, portanto, não estou certo que isso seja verdade, pelo contrário. Agora, eu acho, acima de tudo, que é um problema generalizado, que é o problema, em primeiro lugar, de haver uma certa rejeição da sociedade generalizada àquilo que é o trabalho de atividade partidária, quer pelos partidos, quer pelas juventudes políticas, e acho que nas escolas isso é um problema que se sente com maior intensidade. E sente-se com maior intensidade por vários motivos. Em primeiro lugar, porque, obviamente, os partidos políticos têm uma tradição de ativismo que é diferente das juventudes partidárias, que estão mais vezes presentes nesse tipo de espaço, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque as escolas vivem, especialmente os diretores dos agrupamentos escolares, felizmente não é em todos os casos, mas isso acontece, mas vivem sempre com o receio de o que é que os pais dos alunos dirão se eles permitirem que uma juventude partidária esteja lá dentro. Eu acho que nós, felizmente, temos uma democracia e, portanto, podemos conviver com diversos pontos de vista e não me parece que haja problema nenhum em um diretor da escola deixar que uma juventude partidária tenha uma atividade ou que participe dentro da vida escolar da mesma forma que outra juventude partidária, se o quiser fazer também terá as portas abertas para isso. E, portanto, acho que isso é importante. Mas isto leva-me para um problema um bocadinho mais profundo, que eu acho que isso é mais relevante, que é que tipo de escola é que nós estamos a construir. E aquilo que me preocupa é que, de facto, e isso aconteceu de forma muito, muito particular, muito evidente até, dentro do último governo do PSD-CDS, quando houve uma concentração muito grande naquilo que chamaram as disciplinas fundamentais, no português e na matemática, e em que se descurou um conjunto de outras competências, não só dentro da área da formação cívica, mas até disciplinas como a filosofia, que são fundamentais para ensinar a pensar. E, portanto, nos leva a um tipo de escola que é um tipo de escola muito técnica e pouco escola de formação de cidadãos. E, portanto, aquilo que eu acho que era fundamental é, obviamente, permitir que haja essa liberdade, incentivar os diretores dos agrupamentos escolares até a darem essa liberdade, mas, acima de tudo, nós repensarmos que tipo de escola é que queremos. Eu acho que, felizmente, este governo tem dado passos positivos nesse sentido. Não só do ponto de vista programático, e, portanto, ajudando a transformar a escola um bocadinho mais abrangente e menos técnica nesse aspecto, como aconteceu com o governo anterior, mas sobretudo com alguns sinais que me parecem muito importantes. Um dos sinais que eu acho que foram fundamentais foi, por exemplo, naquilo que foi a discussão sobre o perfil do aluno. Nós tivemos, felizmente, um alargamento da escolaridade obrigatória do 9º ano para o 12º ano, mas a verdade é que faltou fazer uma coisa, que era perceber se a escolaridade obrigatória terminava no 12º ano, qual era o perfil de aluno, ou perfis de alunos que nós queríamos ter no fim da escolaridade obrigatória. O Governo avançou para esse passo, que me parece fundamental para repensar a educação. Portanto, se nós temos que pensar uma educação que era de 9 anos de escolaridade obrigatória e que passou para 12 anos, nós temos que pensar não só que alterações é que vamos fazer do ponto de vista programático, de conteúdos, mas também de que forma é que eles respondem aos objetivos que queremos que sejam cumpridos no final. E ao fazer isso, o Governo deu especial importância, e acho que pela primeira vez, convocou os alunos a participar diretamente nesse processo. Não só através das suas representações, das associações de estudantes, mas também os alunos diretamente. Aliás, uma das grandes iniciativas de término da conclusão desse processo foi feita exatamente com a Federação Nacional das Associações de Estudantes do Básico e Secundário,
com os diretores de escolas, em que, ao mesmo tempo, em todo o país, em mais de 300 escolas, se discutiu diretamente com os alunos quais eram aquelas que eram as competências que eles entendiam que eram importantes para eles no fim do 12º ano. E essas conclusões foram depois apresentadas nos Conselhos Gerais das Escolas e submetidas depois ao Governo para a conclusão desse projeto. E, portanto, eu acho que este tipo de sinais, também de valorização da participação estudantil, podem ajudar também a infectar positivamente os diretores dos agrupamentos escolares e permitir que as juventudes partidárias também possam ter outro tipo de participação dentro da vida escolar, por um lado, mas, acima de tudo, que os alunos sejam incentivados a participar politicamente na sua comunidade. Afonso, concordas que a atividade das juventudes partidárias nas escolas possa ser um desafio? Pronto, eu completando, eu por acaso o que ia dizer antes do intervalo ia um bocado nesse sentido. O que o Jorge disse há bocado, de facto, o caso da JSD ter sido impedida do diretor da escola ou do agrupamento ter chamado a polícia, isso é mato. Eu posso dizer que de todas as distribuições que a JCP fez à porta de escolas este ano, dezenas de casos em que é chamada a polícia, em que vem um funcionário dizer vocês não podem estar aqui a distribuir isso e não sei o quê. Quando isso é está ali completa mentira, está na Constituição que nós podemos, é propaganda política, nós podemos estar ali a distribuir aos alunos. Mas eu acho que a questão passa mais por outra coisa, que é de que forma nós queremos, de facto, que os estudantes tenham uma participação ativa na vida democrática do nosso país, quando estes são impedidos, por exemplo, de realizar uma RGA na sua escola. Quando o diretor e a direção se mete no meio do processo e os impede de realizar uma RGA. Quando há estudantes que querem meter uma faixa à porta da escola e vir-se manifestar porque há falta de condições materiais, porque as turmas são muito grandes, porque chove dentro da escola, porque há amianto, e a direção chama a polícia com o intuito de intimidar os estudantes. Quando, muitas vezes, os processos eleitorais para as associações de estudantes no ensino secundário são convocados, não pela comissão eleitoral, mas pela própria direção da escola. Certo. É claro que, desde o início, os jovens não se cultivam no sentido de ter esta cultura de participação ativa na vida política nacional. É claro que isto é muito bonito estarmos a falar disto, mas isto não acontece ao calhas, não é? Isto acontece porque houve governos que extinguiram os conselhos diretivos, houve governos que desinvestiram imenso naquilo que é o associativismo juvenil. E estar a dizer aqui que... Permites-me. Já que tocaste no associativismo estudantil e no associativismo juvenil, qual é a tua opinião sobre a nova lei do associativismo juvenil? Sim. Já agora eu sabia que... Já que estamos no assunto. Certeza que vinha... Já que estamos no assunto. Portanto, antes de mais, olhar para a nova lei do associativismo juvenil e perceber que ela é extraordinariamente parecida com uma proposta que a JSD também apresenta. É copy-paste. É quase. Um ano depois. Salvo a questão dos 30 anos para os 35. Tem passado um ano a apresentar como se fosse do governo. Sim. Salvo a questão dos 30 anos para os 35. Da idade limite em que pode ser dirigente de uma associação juvenil. É um elogio ao secretário de Estado. Claro, isto era uma coisa que claramente tinha que vir para cima da mesa hoje, já que estamos a falar do associativismo juvenil e da participação dos jovens na política. Sim, existe esta nova lei do PS do associativismo juvenil, que é uma lei que traz muitas coisas positivas, nomeadamente naquilo que é a questão de ser facilitado o processo de legalização das associações de estudantes. Antigamente havia muito poucas associações legais neste país, sobretudo ao nível do ensino secundário, porque as associações de estudantes precisavam de pagar um valor absurdo para se legalizarem, valores que a malta do ensino secundário não tem. No entanto, a JCP também olha para esta nova lei com algum receio. Porquê? Porque nós vemos que nesta lei estão previstos, por exemplo, que está estipulado na lei a data limite na qual se podem realizar as eleições para a Associação de Estudantes e toda uma série de outras coisas que vêm um bocado ingerir-se naquilo que é a liberdade da associação dos alunos. A nosso ver, a lei tem coisas extraordinariamente positivas. Por outro lado, burocratiza alguns processos e ingere-se noutros. Não seria a lei que nós queríamos, não seria a lei ideal. No entanto, também terá algumas coisas boas. Mas este problema do movimento associativo não se restringe só ao ensino secundário. Nós olhamos para o movimento associativo no ensino superior, tradicionalmente muito forte, tradicionalmente até muito reivindicativo, e vemos que atualmente, hoje em dia, isso não acontece, não é? Vemos, se calhar, um movimento associativo no ensino superior um bocado afastado daquilo que acontecia antigamente. Muito porque o movimento associativo no ensino superior se encontra um bocado afastado dos estudantes. Basta olhar para algumas RGAs que temos. Por exemplo, no outro dia fui uma RGA na minha faculdade, estavam lá 7 pessoas. E eu perguntei à Associação de Estudantes, então,
porque é que estão aqui 7 pessoas? E eles defenderam-se com, tu estás aqui há pouco tempo, não conheces bem o nosso historial desta Associação de Estudantes, nós ainda no ano passado tivemos uma com o auditório cheio. E o que é que houve de especial nessa Associação de Estudantes? E eles, discutiu-se um problema muito concreto que tem a ver com a alteração da lei, porque o mestrado integrado que eu frequento vai deixar de ser mestrado integrado, vai passar a ser licenciatura e mestrado, e eu disse, pronto. Então, precisamente, se calhar esse é o problema. As associações de estudantes não se estão a debruçar sobre aqueles que são os problemas dos alunos do ensino superior. E a própria criação de estruturas em cúpula e estruturas federativas afasta muitas vezes os estudantes das suas associações. Zeca, desculpa não te passar já a palavra. Não sei, Eduardo, se queres comentar. Sim, eu queria dizer algumas coisas muito rapidamente, pegando aqui em algumas coisas que disse o Afonso e que disse o Jorge também há pouco. Em primeiro lugar, dando um exemplo que eu acho muito relevante, esta questão que disse o Afonso sobre o facto das escolas muitas vezes se imiscuírem naquilo que são as questões das associações de estudantes, é uma realidade que todos nós conhecemos, creio eu, e que obviamente que entendemos que é incomportável. Nós temos uma realidade também, e que certamente que as outras juventudes partidárias também terão, que é ainda adicional a essa, que é de muitas vezes os diretores das escolas não quererem autorizar a criação de núcleos de escola das juventudes partidárias, como se os diretores de escola pudessem mandar em estruturas de juventude que são externas à própria escola. Mas quer dizer uma coisa, que a juventude socialista sempre teve uma postura relativamente ao movimento associativo que é relativamente fácil de perceber e é previsível. Nós incentivamos todos os nossos militantes que queiram envolver-se no movimento associativo de o fazerem. Aquilo que nós não fazemos é trabalhar para campanhas de associações de estudantes ou ter estratégias ativas de envolvimento nas associações de estudantes. É verdade. Explicando o que é que isto quer dizer. Isto significa, por acaso, falando do processo, eu conheço muito bem, nós não o fazemos ativamente. Aliás, eu próprio fui dirigente associativo, nunca tive qualquer tipo de apoio da Juventude Socialista, nem o requisitei de qualquer forma, mas pronto. Mas a verdade é que nós não temos uma estratégia ativa de conquista das associações de estudantes. Há juventudes partidárias que o fazem, há estruturas de juventude partidária que o fazem até muito bem. Devo até elogiar essa capacidade da JSD. Mas a verdade é que... Só para concretizar. Mas a verdade... Eu concretizo, não tenho nada a esconder. Mas já que falas numa estratégia da JSD, podes dizer em que é que se consubstancia essa estratégia da JSD, que eu não conheço. Basta olhar para o mapa das associações de estudantes do ensino superior, basta olhar para o mapa das associações juvenis. Já estamos no secundário. Estou a falar em tudo. Mas podemos falar de básico e secundário também. Também não há grande diferença. Mas tu só me disseste a consequência, que é, existem muitas estruturas lideradas por militantes da JSD. Não me disseste qual é a estratégia. A estratégia é exatamente ter estruturas controladas por militantes da JSD. Mas pronto. Deixa-me não desviar, por favor, daquilo que eu dizer e depois não te pões a dúvida de que isso acontece porque há militantes da JSD bem preparados que se oferecem para liderar as estruturas? Pressupunha, se eu tivesse aliado do movimento associativo e não conhecesse a sua realidade. Aí pressupunha. Se fosse um observador externo, podia ser uma grande coincidência. Jorge, vou-te só pedir mas que deixes o Eduardo terminar o raciocínio dele. Pronto. E o que eu estava a dizer... Mas, acima de tudo, eu queria responder, porque isto é que eu acho que é fundamental, esta questão sobre a lei do associativismo juvenil. Eu acho interessante que a Juventude Social Democrata reclame e tem reclamado publicamente, de alguma forma, que esta proposta da Secretaria de Estado é uma proposta da Juventude Social Democrata. Eu quero dizer várias coisas. Em primeiro lugar, as alterações sobre a lei do associativismo jovem resultam de um processo de discussão público, nacional, feito pela Secretaria de Estado. A Secretaria de Estado que teve intensas negociações, diga-se, não só com as associações juvenis diretamente, associações juvenis e de estudantes, como também pelas suas estruturas representativas, nomeadamente pelo Conselho Nacional de Juventude e pela FNAS, pela Federação Nacional de Associações Juvenis. E aquilo que é a proposta da lei é fundamentalmente o que resulta da discussão com as estruturas de representação das associações juvenis. É óbvio que nós podemos fazer uma coisa muito simples, que é, quando o processo de consulta pública está praticamente concluído, nós pegamos nas propostas do CNJ e da FNAS, apresentamos uma proposta e dizemos que a proposta do Secretário de Estado é nossa. Mas eu acho que o elogio deve ser feito não à JSD, mas à Secretaria de Estado, que teve a possibilidade de fazer um processo de discussão pública que foi exaustivo e que foi, de facto, de encontro às preocupações das associações juvenis e de estudantes. É óbvio que nós podemos dizer assim, no limite haverá discordâncias que nós podemos ter e que as próprias associações poderão ter em relação ao regime. Obviamente, eu acho que não há nenhuma proposta de lei que seja perfeita e que agrade a todos.
eu acho que, no fundamental, esta proposta de lei é muito positiva, especialmente por aquilo que eu acho que é a desburocratização do associativismo juvenil, que é, de facto, um entrave, especialmente nas associações estudantis do básico e secundário, porque, como dizia o Afonso e bem, não só do ponto de vista burocrático, mas também do ponto de vista do peso financeiro, era um entrave à participação dos jovens no associativismo juvenil. Mas podemos pegar noutras coisas, nomeadamente aquilo que é a reconfiguração dos apoios infraestruturais às associações juvenis, aquilo que a proposta de lei também subentende do ponto de vista de benefícios fiscais às associações juvenis. E, portanto, eu acho que, fundamentalmente, esta é uma proposta de lei muito positiva. Acho que o novo regime é muito positivo na sua globalidade, mas vai, acima de tudo, não de encontro necessariamente à proposta da Juventude Social Democrata, que, como uma organização de juventude, também terá, obviamente, interesse nesta proposta, mas, acima de tudo, naquilo que são... no que foi o verter das vontades das associações juvenis e, portanto, desse ponto de vista, agradecemos, obviamente, o elogio da JSD, só não agradecemos que reclamem para si uma vitória que não é sua. Jorge, eu vou-te dar a oportunidade de resposta, mas também gostava de saber anteriormente Zeca, obviamente tens uma posição pessoal, mas também gostava de saber a tua e a da JP. Claro. Então, para começar, estruturando o raciocínio, a pergunta original era os desafios que nós encontramos com os jovens nas escolas. Eu compreendo, eu tenho desde já a dizer que compreendo o facto de certos diretores de escolas, professores, funcionários até citam alguma estranheza com a presença de juventudes partidárias na escola. Isto porquê? Porque, infelizmente, houve no espectro político daquilo que são as juventudes partidárias em Portugal, juventudes partidárias e forças políticas que denegriram, digamos assim, a imagem de que é a juventude. Aliás, muitas vezes se dizia, o Paulo Portas costumava dizer que as juventudes partidárias são de facto uma verdadeira escola do crime. Não é verdade, é completamente uma hipérbole, mas ainda assim, o facto de termos casos como a Operação Tutti Frutti em Lisboa, que envolve imensos militantes da Juventude Social Democrata e creio que da Juventude Socialista. Nenhum, da JSD nenhum. Da Juventude Socialista tinha possivelmente, atuais, que eu saiba nenhum. Pronto, dou de barato isso. Mas o facto é que... acima de tudo, um ex-candidato a presidente da JSD. Da JTC. Pois, lá está, isto a opinião pública começa-se a gerar de forma negativa em relação às juventudes partidárias. Portanto, nós que estamos hoje em dia em cargos, em posições de comando, de direção, digamos assim, temos quase que a obrigação de nos pautar por aqueles que são os valores que queremos transmitir da nossa organização. Ou seja, não podemos reclamar para nós um espaço de propaganda política se depois... usamos esse espaço que estamos a propagandear, nomeadamente as juventudes partidárias, para benefícios pessoais e para escolas do crime. E nesse sentido, acho que temos todas as Jotas têm de ter uma consciência agravada em relação a esse assunto. Depois, concordo completamente naquilo que estávamos a falar há um bocado de que tipo de escola queremos. Sim, de todo, quero uma escola com mais liberdade, mais autonomia, com as direções com capacidade de definir até conteúdos programáticos, quase que gerar uma concorrência entre as escolas à procura de um melhor modelo de ensino. Acho que, teoricamente, bem sei que na prática as coisas nem sempre se revelam dessa maneira, mas teoricamente é um modelo que me parece ser acertado na medida em que existe... Mas não foi esse que eu defendi, atenção. Não, eu sei que não. Que existe uma certa concorrência entre as escolas, de modo a que os conteúdos, a forma de lecionar seja cada vez mais inovador, melhor, e no final quem sai a beneficiar é o mercado, que neste caso são os alunos. Depois, em relação ao movimento associativo, a posição da Juventude Popular é muito clara, não interfere. Não interfere, nem sequer dá ordens diretivas para que os seus militantes ou os seus dirigentes sejam ativos no movimento associativo. Se o forem, melhor.
porque está dentro do espírito da juventude popular a participação ativa, não é? E o movimento associativo não é nada mais, nada menos do que a participação ativa dos jovens. Mas não existe nenhum plano, nenhum diretório que nos inste a ir. Eu próprio já fui dirigente associativo na Faculdade de Direito, mas nunca tive diretiva do Comitê Central, digamos assim, da Juventude Popular. Desculpe, só para terminar. E estavam a falar das federações académicas. Falarei, nomeadamente, da minha realidade, que é o Porto, e fico contente de ver, por exemplo, o João Videira, que é o presidente da FAP, da Federação Académica do Porto, que é uma pessoa completamente independente. Aliás, não tem um programa político, não tem um programa partidário, e ele segue o programa político é resposta às necessidades dos estudantes. Mas mais à frente também vamos falar sobre esse assunto. Obrigada, Zeca. Jorge, vou-te dar a oportunidade de resposta e também deixar no ar porque esta expressão das juventudes partidárias serem associadas como escolas do crime. Eu acho que essa visão existiu na sociedade portuguesa, felizmente pela credibilização de alguns líderes nos últimos tempos, e aqui fazer o meu elogio público à atual Presidente da Comissão Política Nacional da JSD, a Margarida Balseiro Lopes. Acho que a maneira como ela faz política credibiliza muito aquilo que é a JSD e, por consequência, aquilo que são as juventudes partidárias. Acho que, por exemplo, o discurso dela no 25 de Abril na Assembleia da República, ter um líder da JSD num dos dias mais vistos do ano na Assembleia da República, um discurso que eu considero muito acima da média de todos os que têm sido feitos no 25 de Abril, credibiliza a atividade da JSD e, por consequência, a das juventudes partidárias. Responder aqui a duas questões diferentes. Uma que tem a ver com a possível instrumentalização de associações de estudantes e outra da lei do associativismo jovem. Quanto às associações de estudantes, eu deixar claro uma coisa, que é a JSD não tem nenhum meio, nenhuma estratégia, nenhum plano para ganhar associações de estudantes, sejam do ensino secundário ou do ensino superior. A nível estratégico, a nível nacional. Agora, se me dizem que há 3 conselhias nas 308 que o têm, acredito, admito e critico. Mas também sei que se a JST tem 3 conselhias que o fazem em 308, a JP terá, a JCP terá e a JS terá. E queria fazer outra pergunta. Porque se o Eduardo sabe que a JSD o faz, pedia-lhe exemplos. Que associação é que a JSD instrumentaliza? Qual é? Diz-me uma. Diz-me. Sem querer parafasear o Manuel Serrão, diz-me uma associação. É mais fácil pegar ao contrário, Jorge. Não, diz-me uma. Olha, não instrumentaliza a FAL, por exemplo. Isso não instrumentaliza. Qual é que verdade. Instrumentaliza? Quase todas as outras. Mas qual? Queres começar por que ponto do país? Porto. Vamos lá. A história da Federação Académica do Porto foi feita pela JSD, aliás, admitido pela própria JSD, em livro publicado há 3 ou 4 anos sobre a história da JSD, em que a JSD assume a paternidade da Federação Académica do Porto. Estás a dizer? Não só a paternidade, como não é isso que também eu estou a perguntar. Aquilo que tem sido o corpo das suas políticas. A Federação Académica do Porto. Não, a Federação Académica do Porto é um meio à disposição da JSD para a JSD fazer política partidária. Queres que eu responda ou não? Quero, força. A própria JSD, em documento publicado por vós, assume a paternidade da Federação Académica do Porto. Não é difícil nós revermos aquilo que tem sido a participação da Federação Académica do Porto, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da geração de quadros. Eu acho que é fácil fazer essa identificação. Podes pegar no conjunto dos últimos presidentes da Federação Académica do Porto e perceber qual tem sido o seu trajeto, mas, acima de tudo, podes perceber aquilo que foi o papel histórico da Federação Académica do Porto. E vamos começar até pela gênese. Vamos lá. A gênese da Federação Académica do Porto surge no momento em que começa a surgir o movimento antipropinas, em primeiro lugar com algumas pequenas associações estudantes em Lisboa, depois com a Associação Académica de Coimbra a esse movimento, e quando se começa a gerar um grande movimento antipropinas, com o governo do Cavaco Silva, há uma necessidade de quebrar o movimento associativo e de ter estudantes que pudessem apoiar a existência de propinas. É assim que surge a Federação Académica do Porto, que por acaso assina logo imediatamente o pacto social com o governo, aceitando a implementação de propinas. Isto é história, não são invenções minhas. Não me respondeste. É fácil. Eu respondi sim. Não gostava da resposta. Não me respondeste. Achas que a JSD instrumentaliza a Federação Académica do Porto neste momento para tirar dividendos partidários? O João Videira é um representante da JSD na FAP para controlar a FAP? Tanto quanto eu sei, não. Ok. Era só para ter a certeza. Então ainda não me deste nenhum exemplo de associações que a JSD instrumentaliza. Para o passado recente da Federação Académica do Porto. Dá-me um.
Queres que eu nomeie todos os últimos ex-presidentes? Não, quero que me dês um exemplo de uma associação de estudantes do ensino ou de uma federação académica instrumentalizadas pela JST. Eu já para te respondi. partidários. Queres que te diga o nome de todos os ex-presidentes da Federação Académica do Porto? Não estou a ver a qual é que estás a referir, porque eu nunca revi a JST instrumentalizar a Federação Académica do Porto. São todos os últimos inclui todos os últimos. O atual? Portanto, não é fácil. A anterior? Estás a ouvir o que eu estou a dizer? O atual? A anterior? Oh, Jorge, já te respondi. Posso Não, continuar a responder a mesma coisa. Eu não sei porque é que estamos a tirar a areia para a cara das pessoas. Não é? Qualquer estudante do ensino superior sabe que nós estamos aqui a fazê-los comer gelados com a testa. Mas o que é isto? Eu acho que o Afonso disse tudo. Eu continuo a não Eu acho que isto agora estamos só a brincar. E eu tenho aqui, muito gosto em ter muitos militantes da JST no mundo associativo. Acho que é o reconhecimento dos seus pares pela qualidade do seu trabalho na vida associativa. Que a JST não tem uma estratégia para ganhar associações estudantes ou federações académicas. Eu, a nível nacional, eu posso garantir enquanto dirigente nacional da JST. Afonso, desculpa, Eu tu tens uma opinião também sobre esta A minha opinião é muito simples, é que estamos todos a dizer aqui eu não instrumentalizo, mas então de onde é que vem a instrumentalização que toda a gente sabe que existe e toda a gente fala? O Eduardo também se está a rir e a dizer que não instrumentaliza, mas não. Mas posso dar exemplos concretos. Também podemos olhar para o passado da Académica de Coimbra e da Federação Académica de Lisboa. Posso dar o meu exemplo. Eu era militante da Juventude Socialista, nunca fui militante ativo da Juventude Socialista enquanto fui dirigente associativo, mas em todo o caso, enquanto responsável da política educativa da Académica e enquanto presidente, organizei a maior manifestação estudantil contra um governo que por acaso era do PS desde o movimento antipropinas e a seguir encerrei a Universidade de Coimbra também contra um governo do Partido E a Socialista. posteriori tiveste um camarada teu a liderar a mesma associação, a ser o único dirigente associativo, a ser o único líder de federações académicas do país, a faltar a uma reunião com o governo para no dia a seguir estar numa iniciativa de capa numa iniciativa do Partido Socialista de campanha. Sim, e também posso explicar esse caso, mas se quiseres. Não, mas eu não estou a dizer que isto é uma instrumentalização. Eu poderia insinuar que isto é uma instrumentalização, mas não estou a fazer. Não, pois não. Tu é que estás a fazer isso com todos os dirigentes da Federação Académica do Porto. Eu acho que, acima de tudo, há aqui uma questão. Eu acho que nós não podemos atirar a areia para a cara das pessoas e dizer que não há instrumentalização daquilo que são as federações académicas, associações académicas, associações estudantes. Podemos, porque o Jorge renega a história dos documentos da JST. O que eu acho que, acima de tudo, é aqui temos que levantar admitindo que esta instrumentalização poderá ocorrer e aqui e acolá para servir certas agendas políticas, em que é que deu essa instrumentalização? Porquê é que o movimento associativo hoje em dia em Portugal está tão apagado? Porquê é que nós, de facto, temos AGEs tão pouco participadas? Porquê é que o ensino superior está a chegar a uma fase de ruptura? Vamos falar mais à frente da situação do alojamento. Porque é que a situação do alojamento está como está? Porque é que as bolsas não chegam? Porque é que a propina aumentou? Pronto, agora foi congelada também um projeto de lei, por acaso, do PCP, mas como é que o ensino... Projeto de lei do PCP? Mas porque é que assim? Mas toda a gente assume a paternidade das propostas da JS. Eu fico contente. Ainda agora o PCP propôs a questão de que no último Orçamento de Estado... No último Orçamento de Estado o PCP propôs que não houvesse aumentos da propina. O quê? No último Orçamento de Estado, o PCP propôs que... Desde o início da legislatura, o valor máximo de propina está congelado por proposta da JS. Quer dizer, eu não percebo qual é a dúvida em relação mas também há uma isso. proposta do PCP nesse sentido. Pronto, acho que é um bocado redundante também estarmos a discutir isto agora. É uma questão de força política também. A questão aqui é que, de facto, o ensino superior está a arrebentar pelas costuras e nós não vemos o movimento associativo a mexer-se no sentido de mudar seja o que for. Eu acho que isso é reflexo da instrumentalização. Ou mais do que estarmos aqui a discutir se há instrumentalização ou não, é em que é que deu essa instrumentalização. Deu precisamente nisto que temos agora, que é o movimento associativo que mantém-se pávido e sereno perante toda esta ofensiva contra os estudantes. Eu vou dar por terminada aqui esta temática, até porque temos que fazer um breve intervalo e dentro de instantes voltamos ao debate político. Voltamos ao debate político, agora com um novo tema, a emergência da extrema-direita. Zeca, em Portugal é um movimento que tem ganho cada vez mais adesão também por parte dos jovens. Concordas com isso? Antes de mais, dizer que não concordo com isso. Acho que, pelo menos para já, nos próximos tempos, Portugal pode estar descansadíssimo porque a única extrema que tem é a esquerda e não se prevê tão cedo a direita. Existem certos movimentos culturais, lembro-me agora da Nova Portugalidade,
que sim, tem muitos jovens, mas lá está, nem sequer é um movimento político, não tem intenção de ser um movimento partidário, que apela muito mais à história nacional, tem, claro, concretiza-se em algumas propostas políticas, mas ainda assim não me parece que seja preocupante como vivemos na Europa e até no Brasil. Porquê? Porque Portugal não está a sofrer dos problemas de que a Europa está a sofrer. Nós não sentimos os efeitos da imigração. Nós sentimos... Claro que sentimos os efeitos da crise, mas isso não nos obrigou nós a ser solidários com outros países. Portanto, não nos obrigou a ter uma perspectiva anti-europeia, no sentido em que nós somos sempre a muleta dos países mais fracos, porque o facto é que nós somos um dos países mais fracos na Europa, a nível de desenvolvimento. E, portanto, nesse sentido, Portugal tão cedo não se tem de preocupar com a extrema-direita. E sim... Para extravasar esta pergunta, existe alguma direita que apoia a extrema-direita, ou seja, que se fica contente, se regozija com o aparecimento de candidatos que apelam àquela franja social que normalmente é o eleitorado da extrema-direita? Porquê é que diz isso? Eu digo isso porque é a realidade com a qual vejo. Sei que há militantes, por exemplo, do CDS, também como do PSD, que ficam contentes com a possível eleição do Jair Bolsonaro. Dou este exemplo. Ou então com a eleição da Marine Le Pen. Mas a esses militantes, a essas pessoas que se enquadram neste espaço político da direita portuguesa, que é moderado, estão completamente enganados. Portanto, a Le Pen tem um programa altamente socialista, altamente na economia, defende que o Estado tenha de ter uma intervenção. Ela é apologista de um Estado forte, grande, presente. Pois bem, o CDS o que defende e a JP, o Estado sim, é forte, mas é forte onde está, e onde está é muito pouco sítio. Portanto, queremos um Estado forte e não um Estado gordo e pesado que vai até à esfera das vidas da sociedade. E essas pessoas que habitam esse espaço político que é a direita portuguesa, que apoiam esses movimentos, estão equivocadíssimos. Porquê? Porque a direita é um projeto político autónomo. Ou seja, a direita não nasce, não se cria por uma mera oposição à esquerda. A direita em si é um conjunto de valores, é um conjunto de princípios e, acima de tudo, é um projeto de sociedade. E eu não quero, e sei que não é esse o objetivo do CDS e da força política do CDS, ser uma oposição à esquerda. Claro que neste processo de afirmação autónomo e independente e livre que é o espaço da direita portuguesa, naturalmente surgem posições antagónicas, nomeadamente com a esquerda. Portanto, nesse sentido, existe oposição à esquerda, mas a razão de ser, a origem do espaço de direita, não é uma mera oposição. É um espaço livre e independente. E as pessoas que de direita vão apoiando esses movimentos na Europa e no mundo, conotados com a extrema-direita, muitos deles nem sequer de direita são o extremo, podem ser o extremo de cima ou o extremo de baixo, mas muitos deles nem de direita são. Aliás, eu não me lembro de ver partidos de direita a falarem contra a imigração, ou seja, contra o acolhimento de refugiados. A direita, o PPE, a direita europeia, com a Merkel, por exemplo, aliás, custando-lhe quase o cargo e a posição de líder do seu país, à custa desta política humanista de acolhimento de pessoas que fogem de situações dramáticas, catastróficas, muitas vezes também provocadas por nós, mas isso é outro tema completamente diferente. Portanto, abraça aquilo que é o espírito da direita portuguesa, da direita portuguesa e europeia, que é o humanismo, é o personalismo, é a dignidade e o valor da vida humana. Portanto, uma direita que se diz direita não pode ser uma direita que apoia uns discursos de ódio interclassistas, o caso de Bolsonaro de metralhar a metralhada na petralhada, não é uma direita que se pode rever nesse discurso. Eu, pelo menos é a maneira como eu vejo as coisas, e sei que colho muito dentro da juventude popular com esta opinião, precisamente por acreditar que a direita é autónoma em si. Ou seja, a direita autónoma em si em Portugal, é a direita autónoma em si na Europa e no mundo. Portanto, um candidato
só porque é uma mera oposição, voltando ao caso do Brasil, ao Partido Trabalhista, não é um candidato da direita, não pode ser um candidato da direita por isso. A premissa está em si errada. Depois há outros fatores na eleição brasileira que justificam esse aparecimento forte do Bolsonaro, nomeadamente a política corrupta praticada pelo Partido Trabalhista durante anos e anos e anos, aliás, com dirigentes presos, com altamente ligados a grandes empresas do Estado, a grandes empresas pseudo-privadas também. Ou seja, um bocado como a semelhança de Portugal, existe, e parece que isto se começa a tornar uma certa tendência, um compadrio naquilo que são as hostes socialistas, em criar a corrupção, a descrença no eleitorado, e que depois isso de anos e anos e anos de freeports, de face ocultas, de operações marqueses, poderão levar assim a um extremar de posições, não necessariamente de direita, mas a um extremar de posições. Agora, no caso português, não estou preocupado, não acho sequer que seja possível num futuro próximo e a médio prazo que aconteça com movimentos como o Vox espanhol. Acho que os portugueses não têm essa predisposição, vamos lhe chamar assim. Tenho uma história recente de um regime que era um regime ditatorial, tirânico, e como ainda está muito fresco, nem que não seja por isso, a vida desses movimentos será muito curta cá em Portugal. Afonso, posso passar-te a palavra, também pegando nas palavras do Zeca e no surgimento com maior força do Vox, até porque é um partido que já existe desde 2013, mas recentemente está a ganhar maior força. Inclusive, no domingo encheu uma sala com 9.000 pessoas e 3.000 cá fora. Portanto, Espanha é aqui ao lado. Sim, de facto, Espanha é aqui ao lado, mas eu acho que quando nós olhamos também para o crescimento da extrema-direita, estamos a olhar para dinâmicas nacionais e regionais muito concretas. O caso espanhol é muito diferente do caso português. Nós tivemos uma revolução, o 25 de Abril, uma revolução que teve amplo apoio das massas populares e na qual ainda muitas gerações de portugueses se revêem. Há muitas gerações portuguesas hoje em dia que estavam presentes na altura do 25 de Abril e apoiaram a Revolução, e o 25 de Abril é uma revolução que tem grandes reflexos naquilo que é atualmente a nossa Constituição. Para além disso, eu acho que nós também temos que olhar para Portugal e perceber que, se calhar, Portugal é um caso à parte de outros países aqui à nossa volta na Europa. Em primeiro lugar, quando o Zeca dizia que, por exemplo, nós, por sermos um país mais frágil, que não é a muleta de ninguém, a extrema-direita não tem tendência a crescer, isso não é necessariamente verdade. A Alemanha, na altura em que cresce o nazismo, era um país completamente devastado pela Primeira Guerra Mundial, e foi precisamente desse sentimento de injustiça que nasce muito a extrema-direita. O que eu acho que acontece em Portugal é para além desta questão da Revolução de Abril, é o facto de nós termos uma central sindical de classe extraordinariamente forte, que é a CGTP, que consegue ainda assim levar como muito daquele que é o descontentamento dos trabalhadores e do povo português. Acho que Portugal, de facto, é um caso muito à parte no panorama europeu, tanto pela presença tanto pela Revolução de Abril estar muito próxima e muito presente nos portugueses, como também por aquilo que é o papel, muitas vezes, da CGTP na mobilização e da organização do descontentamento dos trabalhadores. Agora, esta questão da extrema-direita é, de facto, uma tendência que nós vimos a assistir um pouco por toda a Europa e por todo o mundo. Eu acho que isso se deve muito àquilo que foi a crise do capitalismo, a crise estrutural deste sistema, que aconteceu no fim dos anos 2000, que levou a um grande período de recessão económica a nível mundial. Grande retirada de direitos aos trabalhadores, ao povo, àquilo que nós podemos, se calhar, chamar aquela franja da população mais remediada, a chamada classe média. Também viu muitos dos seus direitos retirados. Eu acho que nós temos que perceber que isto é um fenómeno histórico, que já aconteceu anteriormente, e que o capitalismo, quando falha, quando ocorrem estas crises que são sistemáticas, que estão sempre a acontecer, ou aconteceram diversas vezes ao longo da história desse sistema, existe normalmente
dois desfechos. E normalmente o desfecho a que nós estamos aqui a assistir é, se calhar, uma fuga para a frente do próprio sistema. Porque nós vemos que quem apoia a extrema-direita numa primeira instância não é a população. Quem apoia a extrema-direita e quem a promove são os grandes monopólios da comunicação social que pertencem aos grandes grupos económicos. Ou seja, existe um interesse por trás destes grandes grupos económicos da promoção deste tipo de ideologias. Estás a referir à Globo, por exemplo? Estou-me a referir. Por exemplo, à promoção que foi feita do Jair Bolsonaro. Aquilo a promoção do Jair Bolsonaro aparece muito através de grandes canais de comunicação e muitos deles privados. E a questão aqui é precisamente esta. É que a extrema-direita vem fazer uma divisão entre os homens e as mulheres, uma divisão étnica, uma divisão em termos de nacionalidade, mas a divisão que continua a haver tanto na fase do capitalismo em que nos encontramos agora, tanto no fascismo, é sobretudo a divisão entre aqueles que exploram e aqueles que são explorados. Não tínhamos dúvidas nenhumas que é isso que continua a haver. Da parte da JCP e do PCP, nós olhamos para este crescimento da extrema-direita com grande preocupação. Olhamos, por exemplo, para o caso do Brasil, com grande preocupação, e apelamos a que todos os democratas brasileiros se unam, porque ainda há esta possibilidade, ainda há uma segunda volta. Se todos os democratas brasileiros se unirem, talvez seja possível evitar este desfecho, e terão sempre o apoio da JCP e do PCP, um partido, aliás, que foi o único que clandestinamente combateu o fascismo em Portugal, que tem um grande historial daquilo que é o combate ao fascismo no nosso país, que teve um papel aqui algumas vezes preponderante naquilo que foi a queda do antigo regime, e estamos a falar também dos comunistas a nível mundial que tiveram, por exemplo, um papel preponderante naquilo que foi a derrota do nazifascismo, o papel do Exército Vermelho e da União Soviética naquilo que foi a derrota do nazismo também foi, sem dúvida, crucial. Da parte da JCP e do PCP é um bocado isto. Estaremos sempre predispostos para lutar contra mais uma noite fascista, seja em Portugal, seja em que lado for. Eduardo, concordavas com as palavras do Afonso? Eu concordo com algumas coisas, obviamente, e sobre este tema queria dizer algumas coisas, porque de facto é um tema muito complexo e sobre o qual necessita de uma análise variada. Mas queria, em primeiro lugar, e antes de ir àquilo que disse o Afonso disse algumas coisas que eu acho que são importantes, mas queria, em primeiro lugar, se calhar pegar naquilo que disse o Zeca, mas antes de mais tentar pegar na pergunta inicial. Eu não acho que haja necessariamente mais pessoas mais jovens a aderir a estes movimentos, embora eu acho que nós estamos numa fase difícil do ponto de vista ideológico, a nível global, e que vejo associada a dois extremos, de alguma maneira. Neste sentido, eu acho que nós temos hoje em dia, quer dizer, bem ou mal, os Estados Unidos são, de alguma forma, um país que exporta cultura. Cultura popular, de alguma maneira. Eu acho que nós temos um problema e o facto do aparecimento desta extrema-direita é, em parte, também resultante daquilo que foi um certo engodo em que caiu a esquerda americana nos últimos anos, que é, se por um lado há um acentuar, do ponto de vista ideológico, de viragem à esquerda nos Estados Unidos dentre os mais jovens, por outro lado, também há muitos desses jovens que confundem socialismo com liberalismo. Eu acho que isso é parte do problema, porque isso cruza-se com aquilo que disse há pouco o Afonso, e com razão. Aquilo que sempre distinguiu os movimentos ideológicos à esquerda foi, de facto, esta divisão entre quem oprime e quem é oprimido. E essa capacidade de unir as pessoas, independentemente do seu género, da sua origem étnica, do seu local geográfico. Aliás, o socialismo sempre foi internacionalista. Deve ser a preocupação principal. E aquilo que caiu, aquilo que me parece que tem infectado de alguma forma a esquerda americana e que se tem espalhado a outros lugares do mundo, é, em parte, esta identificação como socialista, como de movimentos que são, na sua gênese, muito, muito liberais e muito separatistas na forma como procuram dividir a sociedade. Longe destas questões, que são as questões fundamentais da esquerda, que de facto é esta tensão entre exploradores e explorados do ponto de vista económico. E, portanto, por isso é que eu acenava há pouco, enquanto o Afonso falava, porque de facto eu acho que isto é fundamental, é nós não perdermos quem se sente de esquerda, não perder nunca o norte e deixar de fazer esta política que procura dividir-nos, mas sim procurar unir aquilo que são os trabalhadores daquilo que são os capitalistas, na linguagem marxista. E, portanto, isto é que eu acho que é fundamental. Mas pegando na pergunta mais uma vez,
ou recomeçando nessa pergunta. Eu acho que isto é um dos problemas pelos quais nós sentimos, de alguma forma, que há uma certa adesão de alguma juventude a estes movimentos mais radicais. E isso acontece, em primeiro lugar, como reação a isto, a uma certa tensão divisionista na sociedade, que, por um lado, gera movimentos de reação a esse grupo de pessoas, que se afirma de esquerda mesmo não o sendo, no meu entender, mas depois, por outro lado, porque essa própria divisão suscita este tipo de ódios. Ou seja, há uma reação no sentido de eu identifico-me como um novo movimento de esquerda e há uma reação à direita de nós temos que combater isto. Ou seja, um bocadinho na linha do que estava a criticar há bocado o Zé bem. Nessa perspectiva de eles são de esquerda, portanto eu tenho que ser de direita. Mas depois, por outro lado, também do facto de esse discurso vingar de alguma forma e as próprias divisões suscitarem novos movimentos políticos que são eles próprios também divisionistas. E eu acho que isso é uma preocupação. Agora, aquilo que eu concordo, acima de tudo, com o que disse o Afonso, e eu estava a ouvir há bocado o Zé e queria pegar essencialmente nesse ponto, é que nós estamos numa fase do capitalismo que permite isto. Há um sociólogo alemão, Wolfgang Strick, que trabalha muito nesta área, sobre a tensão entre democracia e capitalismo. Ele dá um exemplo que eu acho um exemplo que é muito claro daquilo que está a acontecer neste momento no mundo. Nós pegarmos, por exemplo, na falência do Lehman Brothers, no início da crise financeira internacional, nós vemos que o Lehman Brothers foi à falência, por exemplo, mas a AIG, a grande seguradora americana, não foi à falência e foi intervencionada pelo Estado. E isso acontece, em grande parte, porque quase todos os secretários de Estado do Tesouro americanos, tal como o secretário de Estado do Tesouro do George W. Bush nessa fase, tinha sido do Goldman Sachs, que era o principal concorrente do Lehman Brothers. E a falência da AIG provocaria também a falência do Goldman Sachs. E, portanto, a determinada altura, nós temos uma tensão entre alguém que é um servidor público, que está a arriscar a economia americana, tomando decisões que são decisões essencialmente corporativas e em benefício próprio. Agora, nós podemos dizer assim, mas se a economia americana tivesse uma turbulência ainda maior do que teve naquele momento, isso significaria que ele próprio também poderia ficar em maus lençóis. Mas isso não é exatamente verdade, porque a elite americana neste momento tem uma consideração de riqueza tal que pode arriscar todo o sistema sem deixar de viver confortavelmente. Porque se eu tenho, como, agora não me lembro do nome do senhor, mas como ele, uma fortuna pessoal de 400 milhões de dólares, eu posso arriscar a falência da economia americana porque eu não vou ser afetado por isso. E nós estamos numa fase em que isto acontece. Em que acontece, de facto, como dizia há bocado o Zé aqui bem, quando perguntava ao Afonso se era a Globo, em que temos grupos como a Globo que promovem este tipo de candidatos, como temos em Portugal, ainda hoje ou ontem a capa do I que falava sobre a possibilidade de um novo partido do André Ventura, e eu acho que é absurdo nós caímos no erro que outros países caíram dos órgãos de comunicação social começarem a dar... E até nós aqui. Exatamente. A dar voz e espaço a este tipo de grupos. Mas isto aconteceu noutros sítios também, como aconteceu naquilo que foi o confronto político no Brexit, por exemplo, mas que aconteceu em Itália, que aconteceu em França, ou que tem acontecido noutros países. E, portanto, aquilo que eu acho, em primeiro lugar, a ascensão da extrema-direita é, na minha opinião, uma conjugação de dois fatores importantes. Em primeiro lugar, e isso viu-se muito concretamente no caso brasileiro, mas viu-se também muito concretamente no caso americano, e eu não comparo, ou melhor, não coloco os dois no mesmo patamar por uma razão simples. Não acho que as bases de apoio e as convicções dos candidatos, Jair Bolsonaro e Donald Trump, sejam similares. No sentido em que o Donald Trump é claramente um autocrata, mas sem cultura política e capacidade política para se entender como líder de um regime ditatorial, o que não significa que não tenha sido apoiado por esses grupos que viram nele uma oportunidade de expandir o seu discurso, e isso é verdade. O Jair Bolsonaro é diferente, porque é um homem que claramente assume esse tipo de discurso e claramente ele é a representação, ou seja, ele próprio é um representado no seu discurso político, o que não é a mesma coisa dos Estados Unidos. Mas a verdade é que isso surgiu, esses candidatos surgiram por dois motivos. Em primeiro lugar, porque conseguiram concentrar essa elite económica e financeira no seu apoio e que arrisca apostar nesses candidatos porque pode perfeitamente viver à margem do resto da sociedade, sem preocupações do resto da sociedade, desde que esses candidatos sirvam os seus interesses. Aliás, os benefícios fiscais de Donald Trump, logo no início do seu mandato, provaram claramente que essa elite americana tinha a ganhar com a sua eleição. Mas, por outro lado, também resulta... O americano médio ganhou manifestamente com a eleição de Donald Trump. Eu não estou certo
certo que o americano médio tenha ganho com a eleição do Donald Trump. O desemprego já não era tão baixo há 49 Pois é verdade, anos, mas há aí um problema. Pronto, mas nós podemos pegar nesses dados económicos, mas temos que não nos esquecer de uma coisa, é que o Obama apanhou o início da crise financeira internacional, ou seja, o George W. Bush sai exatamente no início da crise financeira internacional. A taxa de redução do desemprego com o Obama foi muito superior ao Donald Trump. Aliás, o Donald Trump tem esta taxa de desemprego e este crescimento exatamente naquilo que era a sequência do que já vinha do Obama e com desaceleração do crescimento económico no início do Donald Trump. Depois, quando a economia mundial começa a acelerar, acelera também a americana, que agora à partida irá desacelerar porque a economia mundial prevê-se que desacelere, e mesmo o crescimento, mesmo a diminuição do desemprego com o Donald Trump é inferior à taxa de redução à que vinha do Obama. Marginal e não podia descer mais. Mas certo, o choque fiscal mas não foi o choque fiscal que provocou isso. Não, mas essa tendência vinha de trás. Que o enriquecimento das famílias foi capitalizado. Eles até previam-se em 50% ou 60%, ou lá o que era, e foi o dobro. Foi o dobro, ou seja, o choque fiscal nas famílias e nas empresas gerou um crescimento tal que não se esperava. Precisamente porque houve uma política agressiva de retorno. Fundamentalmente, aquilo que beneficiaram os Estados Unidos é, pelo facto de ser um grande player económico mundial, claro, e tu teres dos países emergentes boas taxas de crescimento económico e o facto de ter controlado os juros na Europa. E esses são fatores absolutamente fundamentais para o aumento do crescimento. Claro. Mas aí, eu queria chegar aí, ainda bem que pegaste nisso, e acho que isso é muito importante. Pronto. Só para tentar concluir isto de facto é um tema complexo, mas eu acho que vale a pena discutir. Isso. Eu acho que este é o primeiro efeito, eu acho que isso é muito importante, acho que há outro efeito que é absolutamente fundamental. E isso todos os partidos, especialmente os partidos. Eu não me revejo há bocado na caracterização que o Jorge fez do PS, de um partido que é um catch-all party, mas acho que o PS teve a determinados momentos teve problemas com isso, do ponto de vista, com uma certa deriva ideológica. E o que é que eu acho que é fundamental percebermos aqui? Os grandes partidos foram partidos que deixaram de responder às necessidades das pessoas. E é isso que afeta, ou que faz crescer estes fenómenos extremistas e autoritários no mundo. E nós vemos isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a diferença da vitória ou derrota da Hillary Clinton foi, de facto, o entendimento daqueles americanos, especialmente no Rust Belt dos Estados Unidos, em que, de facto, as pessoas foram vítimas do capitalismo, foram vítimas das relocalizações das grandes fábricas dos Estados Unidos para fora. Essas vítimas do capitalismo que encontraram no Donald Trump alguém que não tinha contribuído, aliás, tinha um discurso. Há bocado o Zeca utilizou uma terminologia que eu acho completamente errada, que é aquela da Marine Le Pen como socialista. Há uma diferença entre ser corporativista e ser socialista. É uma diferença absolutamente gigante e, do ponto de vista económico, até em lados opostos do espectro político. E, de facto, a Marine Le Pen é uma corporativista como é o Donald Trump. E esse discurso, que é um discurso que não é capitalista no sentido liberal, mas não deixa de ser capitalista do ponto de vista do funcionamento da economia e do funcionamento do mercado, colheu junto dessas pessoas que eram as desesperadas da crise do capitalismo. E isso aconteceu noutros países também. Está a acontecer no Brasil, está a acontecer em França, está a acontecer em Itália, está a acontecer na Hungria. Porque há bocado, quando nós dizíamos que os partidos de direita não tinham tido o discurso anti-imigração, esquecemos que no Partido Popular Europeu está, por exemplo, o primeiro-ministro da Hungria, o Vítor Orbán, e o seu partido. Mas o Partido Popular Europeu votou favoravelmente às sanções à Hungria e há aqui partidos que não votaram. Certo. E acho muito bem. E, portanto, o que eu quero dizer é, eu acho que estes dois fatores são fundamentais para nós entendermos a emergência disto. E agora nós temos que perceber quais são os caminhos que nós temos a seguir. Só é possível nós não cairmos em regimes autoritários, porque isto é a história a repetir-se, isto é muito básico, muito fácil de se dizer, mas temos que perceber a profundidade disto, não é? Não acho que nós possamos transformar isto numa frase chavão apenas para dizermos que toda a gente percebeu que a história se vai repetir. É preciso perceber, de facto, que história é que se vai repetir. Nós ou respondemos às necessidades das pessoas ou teremos um cenário muito difícil. Eu acho que nós temos que perceber uma coisa quando falamos de Portugal. Portugal é um país, obviamente, que tem, e como dizia o Afonso e bem, uma história relativamente recente de combate ao fascismo, mas também é verdade que foi o país que teve a ditadura mais longa da Europa. E, portanto, nós temos que perceber que, se felizmente aquilo que não tem acontecido em Portugal, que é o crescimento deste tipo de movimentos, não está a uma dificuldade financeira grave de passar a ser uma realidade. E há bocado o Zeca dizia com razão, o contexto favorável de Donald Trump é o mesmo, não é exatamente o mesmo, obviamente há muitas variáveis aqui, é o mesmo que ajuda o António Costa. É óbvio que o António Costa beneficia desse contexto internacional.
Agora, também é verdade que, da mesma maneira que um primeiro-ministro, seja ele qual for, beneficia do contexto económico internacional quando há uma pequena economia aberta num sistema capitalista, também é verdade que não é responsabilizável totalmente por aquilo que é uma crise financeira internacional. E esse é que é o problema. É que o António Costa beneficia, mas Portugal não é um país mais frágil. Portugal é um país frágil na medida em que funciona dentro deste sistema. E funcionando dentro deste sistema, nós seremos certamente beneficiados nesta fase, mas podemos muito rapidamente ser prejudicados como fomos em 2009. Porque há uma coisa que é preciso dizer, de uma vez por todas, e acho que isto foi muito difícil de desconstruir quando nós estávamos no pico da crise em Portugal. O nosso problema, a nossa crise em Portugal, que é resultante desta crise financeira internacional, não foi uma crise de dívida pública. O nosso problema, nós temos um aumento de dívida pública, mas que foi um aumento que foi provocado exatamente por indicação da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu como uma forma de responder com política económica contracíclica no momento em que o investimento privado tinha quebrado na Europa. E, portanto, aquilo que nós temos que perceber é que, se nós tivéssemos uma crise de dívida pública apenas, nós, no fim do governo Passos Coelho, não teríamos saído, ou não estaríamos perto de sair, depois já saímos com o governo de António Costa, não estaríamos perto de sair do cumprimento de déficits excessivos ou acesso a taxas de juros mais baixas nos mercados internacionais. Isso não teria acontecido. O que teria acontecido era o contrário, porque então, se o indicador era a dívida pública, nós atingimos o pico de dívida pública em Portugal, em função do PIB. Aquilo que aconteceu foi que nós tínhamos, acima de tudo, uma dívida externa, pública e privada, que era altíssima e continuamos a ter. E tivemos um problema que advém, acima de tudo, do consumo privado, não do consumo das famílias, como se tentou dizer nessa altura, mas do consumo das empresas privadas em Portugal. Porque um dos problemas que nós tivemos foi, de facto, uma rápida financiarização da economia portuguesa, que resultou em alto endividamento e investimentos de risco por parte das empresas nacionais, que deixaram de fazer investimentos produtivos para fazer investimentos nos mercados financeiros, e é um problema que nós podemos vir a ter brevemente, seja com o governo do PS, seja com outro qualquer, porque isso advém do problema privado. E isso significa o quê? Significa que nós podemos ter em breve uma crise financeira em Portugal, seja em que momento for, sem possibilidade nenhuma de intervenção do governo, porque isso vai ser, tal como tivemos em 2009, uma quebra de confiança dos mercados internacionais, ou dos nossos credores, dos bancos que emprestavam dinheiro às empresas nacionais e que vão deixar de emprestar, e uma necessidade do Estado voltar a correr a essas empresas como uma forma de estimular a economia nacional. E, portanto, nós não estamos livres de ter um fenómeno como está a acontecer nos outros países, em Portugal, muito rapidamente. E só há uma forma de nós resolvermos isto. A forma de o resolver é conseguirmos responder às necessidades das pessoas. Não é possível nós termos taxas de desemprego elevadas, não é possível nós termos esmagamento de salários e, acima de tudo, não é possível nós continuarmos a viver num sistema capitalista. Eduardo, eu peço desculpa, nós temos que fazer um intervalo, mas voltamos ao tema a seguir a esta pausa e voltamos já a seguir. Estamos de volta ao debate político, pegando ainda no tema do surgimento da extrema-direita, de ganhar maior força. Jorge, eu pegava também numa citação do Zeca, que o Eduardo refutou, de Costa beneficiar de um contexto internacional. Eu acho que isso é um facto. Isso acho que não é motivo de discussão, porque é factual que este governo tem conseguido algumas vitórias, possivelmente eleitorais, com pequenas medidas, fruto da estabilidade mundial, do Banco Central Europeu, da conjuntura internacional. Isso parece-me factual, não parece motivo de discussão. Dizer voltando ao tema... Ninguém tem 80, mas sim. Ninguém tem 80. Certo. Voltando ao tema e voltando ao crescimento da extrema-direita, começando por Portugal. Eu acho que nós estamos imunes. Ninguém está. Acho que o flagelo dos partidos extremistas, nenhum país está livre. Agora, acho que estamos semi-resguardados pela estabilidade do nosso sistema partidário. O nosso sistema partidário é basicamente o mesmo desde o 25 de Abril, com representação parlamentar. O CDS, o PSD, o PS, o PCP com 100 anos e o Bloco de Esquerda, que apesar de ser um partido mais recente, surge de um partido que já tinha tido representação parlamentar, da UDP. E esta estabilidade não existe, e basta olhar para a nossa vizinha Espanha, para a criação do Ciudadanos, do Podemos, e de todos os partidos que vão aparecendo e crescendo
com hipótese até de formar governo e de liderar governos, como o Ciudadanos, que é um partido pelo qual eu tenho bastante simpatia, tem essa possibilidade. Eu acho que o nosso sistema partidário tem uma resiliência que nos protegerá desses possíveis ímpetos. Mas, indo ao Brasil, porque eu acho que o Brasil é um exemplo perfeito daquilo que pode ser um estudo do surgimento do movimento de extrema-direita. Começar por dizer, rapidamente, e também, na minha opinião, factualmente, Bolsonaro é racista, homofóbico e saudosista da ditadura militar brasileira. Para mim isto são factos, não é opinião. E que nunca votaria em alguém assim. Eu queria deixar este tema muito claro, porque tudo aquilo que eu vou dizer a seguir, se eu não tivesse dito isto antes, é rapidamente atacável por qualquer pessoa da esquerda portuguesa que anda numa berraria nas redes sociais que todas as pessoas que não defendem a Haddad são fascistas. Mas isto é o tema, mas isto é a história da direita europeia. Não acho que seja assim. Porque quando o Sá Carneiro ganhou as eleições em Portugal, Mário Soares disse que a democracia estava em risco. Porque quando Sarkozy ganhou as eleições em França, foi apelidado rapidamente de fascista. Porque todas as pessoas que não concordam com o establishment de esquerda da comunicação social são logo fascistas. E isto é um perigo que nos leva a eles mesmos, porque banalizamos o tema. E o tema não pode ser banalizado. Porque o tema, a expressão é grave demais para poder ser banalizada como tem sido. Mas, e parece-me uma fatalidade que Bolsonaro vai ganhar. E eu não sei se é nesta eleição, acredito que sim, mas se não for nesta, numa próxima eleição, o Bolsonaro será presidente do Brasil. E há culpados para esta situação. O Bolsonaro não nasce de criação espontânea. A democracia brasileira está em perigo, não só pela eleição do Bolsonaro. A democracia brasileira já está em perigo hoje e ele ainda não está eleito. Eu ontem tinha esta discussão no Twitter com o ex-deputado ao Parlamento Europeu, Rui Tavares, um ex-deputado eleito nas listas do independente eleito nas listas do Bloco de Esquerda, que depois formou o Partido Livre. E eu fazia-lhe a seguinte pergunta, porque ele estava a responder a uma pessoa que... ele estava a responder ao anúncio do PSDB, do Partido Social Democrata Brasileiro, de neutralidade numa segunda volta, com um ataque político. E a minha dúvida era se ele achava legítimo, e eu confesso que tenho esta dúvida, se ele achava legítimo a neutralidade ser baseada neste raciocínio. Bolsonaro chegou ao poder que tem hoje e à força que tem hoje baseados em 15 anos de corrupção do PT. Não só, mas muito principalmente. Bolsonaro chegou à força que tem hoje, dada a rejeição nacional ao Partido Trabalhista, ao Mensalão, ao Lava Jato, a todos os grandes processos, e não só do PT. Há uma corrupção de todo o Estado brasileiro que Lula e Dilma personificam como rostos, apesar de Dilma nem ser arguída em nenhum destes casos, que tenho ideia, mas os rostos que a população brasileira, e falando com brasileiros, é isto que nós sentimos. E eu conheço pessoas que votaram Bolsonaro cá em Portugal. Claro. E que me dizem, eu votei no Bolsonaro porque eu quero andar na rua quando for ao meu país. Isto é uma ideia completamente enviesada para nós, que para nós é um valor seguro poder sair daqui e ir a pé para casa se quisermos. No Brasil isto não é um facto. Mas os 15 anos de corrupção do PT, e a pergunta que eu fiz ao Rui Tavares, retomando o raciocínio, é se ele acha plausível a neutralidade do PSDB estar perante este pressuposto. Se 15 anos nos permitam que ele possa ganhar, mais 5 anos de corrupção do PT não nos poderá levar a que daqui a 5 anos, nas próximas eleições, eu confesso não sei se são 4 ou são 5, mas daqui a 5 anos não nos poderá levar a uns 80% de um Bolsonaro ou de um Bolsonaro do estilo, porque o descontentamento aumentará e até teremos um extremista e perigoso chegar a presidente do Brasil ainda mais legitimado pelo voto popular, o que ainda o tornaria mais perigoso. Era este o meu dilema se vivesse no Brasil. Porque o PT falhou muito e a esquerda e os partidos democráticos falharam muito no Brasil. Falhou o PSDB, pelo qual eu na última eleição tinha uma grande simpatia ideológica pelo Aécio Neves, mas que a nível... Mas aí o Brasil tem um problema sistémico em que o PT é o rosto, mas que abarca 90% dos recandidatos a deputados federais. Não é verdade que o PT seja o rosto, mas... Eu acho que o PT é o rosto visível porque foi quem governou nos últimos 15 anos. Porque quando falamos, e eu vejo muita esquerda portuguesa a criticar Temer, e quem é que escolheu Temer para vice-presidente? O PT. O PT é o rosto porque é o PT que lidera o Brasil nos últimos 15 anos. Mas passando à frente... com os acordos possíveis do sistema brasileiro, passando à frente, o Haddad numa segunda volta parece-me também
uma vantagem para o Bolsonaro, porque acho que a Marisa, o Ciro ou o Alckmin seriam sempre candidatos mais fortes numa segunda volta, porque têm uma taxa de rejeição menor. E é impressionante como é que alguém acha que, passando a uma segunda volta, a primeira coisa que faz é ir visitar um ex-presidente à cadeia e vir para as redes sociais dizer: acabei de visitar o presidente na cadeia, ele está bem, ele quer que nós estejamos fortes. É o Alibaba. Isto não faz sentido nenhum. Alguém se pôr numa posição de marioneta de alguém que está preso, na minha cabeça não entra. Mas confesso que é aqui alguma fina ironia quando entramos nesta discussão com a esquerda portuguesa. Porque eu queria só lembrar, e citando algumas declarações de dirigentes políticos portugueses: nós, os comunistas, não aceitamos o jogo das eleições. Garanto-lhes que Portugal não terá um parlamento. Portugal não será um país com as liberdades democráticas e os monopólios. Não será companheiro de viagem das vossas democracias burguesas. Isto são declarações de 1975. Eu sei que não estão contextualizadas ao dia 2. Mas esta é o maior ideólogo do PCP. Isto é uma entrevista do maior ideólogo e do líder mais marcante da história do PCP, Álvaro Cunhal, a uma revista internacional que eu confesso que não memorizei qual era, mas que está transcrita nas grandes entrevistas do século XX, na coleção do Expresso. E é isto que depois retira alguma credibilidade quando entramos neste tipo de discussão. Mas nós estamos a falar de antecedentes fascistas nos partidos, então podes olhar para a tua esquerda, podes olhar para o teu próprio partido, perceber o que é que o Sá Carneiro era, perceber o que é que o CDS é. Afonso, mas há aqui uma coisa. Não é fascista. É fascista, pá. Há uma coisa que o CDS é fascista. Estou a dizer quem é que vai compor o CDS. Quem é que vai compor o PSD. É que eu dou vários exemplos de partidos similares aos meus internacionais que lideraram democracias consolidadas e que todos os observatórios e todos os agentes internacionais dizem: este partido liderou uma democracia. Eu acho que tu não consegues fazer o mesmo. Não, pá, eu acho que nós aliás, quando acontece, o que vocês dizem é: isto não era o verdadeiro comunismo. Não dizemos nada disso. Eu acho que nós também temos noções de democracia se calhar diferentes. Pois, não, exatamente. Se calhar a vossa noção de democracia se limita ao ato de colocar um voto numa urna. A minha noção de democracia estende-se à democratização de uma série de outros aspectos da vida. Mas és a favor ou contra a existência de uma democracia representativa? Democracia representativa. É aquilo que eu sou a favor. Vocês sabem, eu sou marxista-leninista. Eu sou a favor do socialismo, do comunismo. E não funciona necessariamente. Não de uma democracia representativa. É que Cunhal dizia isto. Nós vamos aceitar o jogo da democracia representativa para minar por dentro. O jogo da democracia representativa de que vocês falam é um jogo de uma democracia onde nós temos diversos partidos que na sua maioria representam sempre os interesses de grandes grupos económicos. Aliás, nós estamos a falar de tudo isto, da alternância que há, se calhar, nos Estados Unidos entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, e dizer que as pessoas estão fartas dessa política. Então eu digo, olhem para o nosso próprio país. A alternância que tem havido entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata tem as suas divergências, como é óbvio, são partidos com políticas diferentes aqui e acolá, mas o rumo que tem sido tomado por todos os governos do PS e do PSD desde o 25 de Abril tem sido precisamente no sentido da destruição das conquistas desta revolução. Não me parece que as pessoas estejam assim tão insatisfeitas com o trabalho do PS e do PSD, da criação do Estado Social, da criação de um país democrático europeu. A criação do Estado Social? Sim. Sim, estás a falar, tu és do partido que votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde. E tu sabes os motivos, ou não? Mas pronto, eu acho que isso... Mas sabes os motivos? Isso resume tudo. Não, mas vocês então, se calhar, para termos uma discussão só séria, é porque quando votámos contra um dos projetos, é muito bonito nas redes sociais meter o projeto que o PSD votou contra, mas o PSD votou contra o do PCP. Isto é claramente um tema que dá pano para mangas e depois acabamos por nos dispersar. Certo. Eu vou dar por terminada esta temática e passamos... Mas posso só dizer uma coisa? Claro que sim. Duas coisas muito rapidamente. Em primeiro lugar, só porque acho que é importante todas as suas ideias. Eu não concordo com uma ideia que é da banalização do fascismo. É óbvio que é preciso perceber e é preciso ter memória que há ideias que são comuns. É óbvio que eu não acho que se deva chamar fascista a toda a gente. Há bocado o Jorge deu um exemplo que é um exemplo mau por uma razão. Porque Sá Carneiro, não sinto que Sá Carneiro fosse fascista, mas o problema daquilo que referia Mário Soares era o conjunto de apoios que Sá Carneiro representava nessa altura e da direita portuguesa nessa altura. E como é óbvio, como eu disse há bocado, não é a mesma coisa Bolsonaro e Trump.
Mas a verdade é que nós temos um conjunto de ideias que são relativamente similares. E quando nós dizemos hoje em dia que o Sarkozy não pode ser eleito porque é fascista, não é porque ele sinta ele próprio que é fascista, mas é porque ele adere, como fez, ou fez uma aproximação aos ideais do PNR para poder conquistar. Está bem, eu agora estava a falar da última. Primeira eleição. Na primeira também, pronto, tinha muito se lhe diga, mas pronto. Mas faz uma adesão recente às ideias da Frente Nacional, exatamente para poder conquistar eleitorado. E, portanto, nós temos de ter cuidado com isto. Porque, independentemente das pessoas, ou o que é que cada uma pensa, interessa a política que representa. Claro. E isso é que é importante. E, portanto, não há essa banalização, não devemos chamar a toda a gente, mas a verdade é que, infelizmente, temos assistido a muitos fascistas a aparecer por aí e cada vez com menos vergonha. Depois, por outro lado, só dizer uma coisa. Esta ideia de que o PT... E, atenção, eu não tenho nenhuma aproximação particular ao PT. Aliás, acho que Lula seria o melhor candidato, não podendo ser. Acho que devia ser o Ciro Gomes. Mas a verdade é que, em primeiro lugar, nós vemos o número de processos e aqueles que são afetados pelos escândalos na justiça brasileira e vemos que a maior parte dos intervenientes são ou do PSDB ou do PMDB ou da maior parte dos partidos pequenos do Brasil e não do Partido dos Trabalhadores, o Partido Trabalhista, o PT. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, até o momento ninguém conseguiu provar que o Lula era culpado do que quer que fosse. Deve ser o primeiro caso que eu me lembro num Estado democrático em que há uma condenação de um homem sem haver prova de crime. Para além daquilo que eu entendo, obviamente, que a lei brasileira tem que ser cumprida e, portanto, que ele não pudesse ser candidato, mas temos até aquilo que foi a posição da ONU sobre a prisão do Lula e a possibilidade de ele ser candidato. Não se pode sobrepor à lei local. Como é óbvio, eu não estou a dizer o contrário. Agora estou a dizer do que faz ou não faz sentido naquilo que julgamos do caso brasileiro. E a verdade é uma. Nem o Lula nem a Dilma são culpados de crime algum. A verdade é essa, não há prova nenhuma de crime algum. A Dilma não é erguida sequer. A Dilma é só uma pessoa que ninguém gosta no Brasil. Foi quarta no seu Estado Federal. Certo, quarta. Certo. E há um problema sem problema nenhum. Mas por isso é que eu disse, eu não tenho... Tenho uma taxa de rejeição das mais altas do país. Certo. Não tenho nenhuma proximidade especial ao PT, não estou a defender o PT. Agora, é preciso dizer-se que nós não podemos dizer que o problema do aparecimento do Bolsonaro é o problema da corrupção, atribuindo erradamente em primeiro lugar ao PT e depois dizendo que o problema é a corrupção, quando nós vemos o histórico de enriquecimento do Bolsonaro e da sua família ao longo de 30 anos de vida pública. Quer dizer, como se costuma dizer, não bate a bota com a perdigota. Quer dizer, e portanto, nós não podemos achar... Do Bolsonaro. Eu consigo perceber... Nenhuma. Eu comecei a dizer que ele era racista, fascista, eu não estou a dizer o contrário, mas estou a dizer que esse tem sido o discurso que nunca votaria nele. Essa tem sido a análise e é aquilo que tem vingado essencialmente nas redes sociais e acompanha-se uma selvageria dentro daquilo que são os apoiantes do Bolsonaro nas redes sociais, de que é preciso acabar com a corrupção do PT. Quando a corrupção não é nem maioritariamente do PT, é óbvio que há casos de corrupção, como sempre houve no Brasil, em vários países. É quem lidera os últimos 15 anos. Mas se é para vermos os rostos não são acusados de nada. A questão é essa, essa é que é importante. O Lula é acusado de um crime e condenado por um crime que não se prova que tenha cometido. Aliás, ele utilizou uma boa expressão que eu acho interessante, é acusado de ter uma casa da qual ele pediu a chave, porque se é dele, ao menos que eu possa usufruir dela, não é? Por acaso, nessa ala ideológica, ter casas sem terem nosso nome não tem corrido muito bem. E, portanto, o que eu queria dizer é importante nós percebemos isto. Aquilo que preocupa, no caso do Bolsonaro, em particular, é de facto o discurso securitário, que isso é que eu acho que é importante. O Brasil tem um problema endémico de falta de segurança, mas é um problema que resulta, curiosamente, não do Brasil precisar de militarizar mais a sua polícia ou ter um discurso ainda mais securitarista, mas o inverso. Aliás, aquilo que se prova ao longo da história do Brasil é que sempre que se aumentou, como se aumentou agora a vigilância no caso do Rio de Janeiro, é que a violência e o número de crimes não diminuiu, mas aumentou. Sim. E, portanto, toda a política de repressão brasileira resultou num aumento da criminalidade e não numa diminuição. Curiosamente, o que permitiu a redução da criminalidade ao longo dos últimos anos foi precisamente o Lula da Silva, que enquanto Presidente do Brasil ajudou a diminuir a pobreza no Brasil e ajudou a emancipar grandes massas de trabalhadores que felizmente puderam ter uma vida mais estável e evitar o rumo da criminalidade. Portanto, a resolução dos problemas sociais é que pode resolver esse problema da segurança. Acho que esse mérito ninguém lhe tira. Sim, não é uma questão de não estou a dizer isso. Estou a dizer no debate aquilo que deve ser central era isto. Zeca,
podemos pegar no caso do Brasil. Há pouco manifestaste quando o Jorge referia que toda a gente que não defende a Haddad é fascista. Mas... Não, porque isso é verdade, é completamente verdade. O discurso político está tão polarizado que é ou defendes o Haddad ou então és fascista. Eu, se fosse brasileiro, eu confesso... Acho que as coisas têm que pôr nesses termos, não é? Quando estamos na segunda volta com o Bolsonaro e o Haddad... Eu votaria a minha consciência, votava em branco. Pá, eu votaria em branco. Eu era incapaz de colocar na urna em primeiro lugar, e aqui isto é saliente, pôr no Haddad de não combater um fascista. Mas e se na tua cabeça estás a dar força a um fascista para daqui a 5 anos ser eleito com ainda maior legitimidade popular? Não, é que o problema... Não acho que seja um cenário possível. Não, o problema é que há uma coisa que na análise do Brasil foi esquecida, que é as visões que se têm fronteiriças do Brasil. Vemos um caso de uma democracia, e eu meto aqui estas aspas propositadas, venezuelana, que está a colapsar, um caos humanitário, e o Brasil viu e recolheu deles, de algum modo, algum exemplo, a dizer, isto não é de todo o caminho que eu quero seguir. Não é que o PT propusesse um caminho a seguir como o da Venezuela, mas no mínimo é bem diferente do Bolsonaro do que é o do PT, percebes? Portanto, preços políticos não tenho ideia que haja no Brasil e na Venezuela. Também tem o caso fronteiriço da Argentina e da falência do Macri, que também resultou muito bem. Bem mais próximo do caminho do Bolsonaro. Não, mas isso é como em tudo. Economicamente parecido e correu mal, mas no resto do discurso nem comparável. Claro. Nem comparável. Eu acho que nós estamos aqui a falar também de dinâmicas muito diferentes. Eu acho que quando falamos do Brasil e quando falamos da Venezuela, tal como o Zeca disse, são coisas muito diferentes. Nós estamos a falar do Brasil, que se calhar adota uma via muito mais próxima de uma certa social-democracia, que, pronto, de facto... Eu acho que quando nós falamos nestes 15 anos, que são 15 anos marcados pela corrupção, nós também temos que perceber que são 15 anos marcados por uma elevação das condições... 15 anos, quer dizer, já com marcados o Fernando Henrique Cardoso tinha sido pela assim, elevação das condições de vida do povo brasileiro brutal. Sim. Acho que é completamente diferente. Mas isto não é teoria do mal menor. Olhamos para a própria Venezuela. Como se melhorou aqui um bocado à direita... Se bem que nos últimos anos, nos últimos 5 anos, isso já não é tão verdade. Foi nos primeiros 10 ou nos últimos 5 anos. Mas nós também temos que olhar para a própria Venezuela e perceber que quando o Chávez vai para lá, existe uma melhoria drástica das condições de vida daquelas populações. E agora temos que perceber também porque é que estes sistemas começam a falir. É que não é só a corrupção. Vamos ver o fluxo de trocas comerciais dos Estados Unidos com a Venezuela. Vamos ver a interferência que há por parte de potências estrangeiras neste país. Mas o que é que tu sugeres? Obrigar países a ter a fazer trocas comerciais com outros? Não, vamos perguntar-nos se a Venezuela, o Estado na Venezuela está a falir. Está a falir pura e simplesmente. Exatamente, se está a falir pura e simplesmente por culpa própria de quem está lá a governar aquilo, ou se está a falir porque, sei lá, temos uma grande potência económica que são os Estados Unidos. O quê? Isso leva-nos a presos políticos ou o Leopoldo López para ti não é um preso político? Isso de presos políticos, nós também temos presos políticos em Espanha, não sei se sabes. Interessa, pá, mas a pergunta é direita, é um preso político ou não, o Leopoldo? É assim, o Leopoldo López, a partir do momento... o que é um preso político e o que é um político preso. Aliás, eu até faço o Leopoldo López atentou contra um Estado. A Venezuela é uma democracia ou é uma ditadura para ti? A Venezuela, o Chávez não foi democraticamente eleito? O Bolsonaro também. Ok, mas na Venezuela nós não tivemos sucessivas eleições que legitimaram as pessoas que estão lá. Mas também não é maneira que o Bolsonaro aconteça o mesmo. Está o mundo farto de viver. Nós não temos o Salazar também foi legitimado. Nós não temos o Leopoldo López, não temos a oposição venezuelana que atenta contra um Estado de Direito. Há uma diferença que separa ditadores eleitos, como foram quase todos, de pessoas que são democratas, por muito nós discordemos delas. É que os primeiros são eleitos e depois tratam de reprimir o sistema eleitoral. E o caso do Chávez não foi esse. Justiça lhes seja feita. Aliás, tantos observadores internacionais, quer europeus, quer americanos, quer a Jimmy Carter Foundation, avaliam o sistema eleitoral venezuelano como um dos sistemas mais limpos e transparentes do mundo. Portanto, agora, eu também não meto o Chávez e o Nicolás Maduro no mesmo saco. Mas nós, e o Leopoldo... Então, nós também temos que olhar para isto desta perspectiva. E o Leopoldo López... Nós olhamos para a Venezuela como se o Chávez tivesse ganho aquelas eleições, o Maduro tivesse ganho as eleições que ganhou e nunca ninguém tivesse tentado. E nunca ninguém tivesse tentado atentar contra o Chávez e contra o Maduro. Houve uma tentativa de golpe na Venezuela.
Estamos a falar disto. A partir do momento em que há uma tentativa de golpe e que nós temos pessoas a tentar atentar contra um Estado de Direito, contra um governo democraticamente eleito... Mas os golpes não são legítimos. Os golpes são legítimos quando o governo governa mal, quando o governo não vai de acordo aos interesses... O Chávez estava no poder. Deixa-me fazer uma pergunta. A história faz-se pelos vencedores e os golpes são sempre legítimos se tiverem a maioria da população. Exatamente. E o problema... Não é o caso. Não é o caso, precisamente. Mas isso é um dos problemas na Venezuela hoje em dia. Hoje em dia é o caso. Uma ditadura e um golpe contra uma democracia. Hoje em dia não é igual. Mas faz conta que eu ponho-vos esta questão. Tivemos ainda há pouco tempo eleições na Venezuela que voltaram a legitimar. Mas aí é a diferença entre o Chávez e o Maduro. É que, de facto, o Maduro tem um sistema eleitoral em que reforça o peso onde ele tem maioria de forma a controlar o sistema eleitoral, coisa que o Chávez nunca fez. E a mudar o sistema constitucional para tirar poderes ao Parlamento. Essa é a diferença. Mas deixa-me só fazer-vos uma pergunta, então, já que estamos a falar em possíveis golpes perante democracias ou perante ditaduras. Faremos, e espero que não para o bem do Brasil, mas que o Bolsonaro ganhe 4 eleições seguidas. Um golpe é legítimo ou não? Perante um ditador fascista. Não é legítimo. Não é legítimo. Ok. Eu acho que se a maioria da população... Não tenho opinião. Agora, nós temos é que ver qual vai ser o comportamento do Bolsonaro. Uma coisa é ele ganhar eleições e isto ser retórica. Ok? E, de facto, não tornar o Estado menos democrático. E se ele não o fizer e continuar a ser reeleito, por muito que eu discorde... Torturando pessoas. Isso lá está. Isso não é mas isso atenta aos direitos humanos. Isso atenta aos direitos humanos e isso já não é legítimo no Estado democrático. Na vossa opinião, quais os riscos que mas, como eu disse, não metes corremos... os dois no mesmo saco. Na vossa opinião, quais os riscos que a humanidade corre com a eleição de Bolsonaro? A questão não é a eleição do Bolsonaro isoladamente, não é? A questão é o problema. Nós temos o Matteo Salvini em Itália, temos o crescimento da extrema-direita na Alemanha, na Hungria, na Polónia, quer dizer, em Inglaterra, em França, em Espanha, nos Estados Unidos, em todo o lado. Esse é que é o problema. O risco que nós corremos é, mais uma vez, é vivermos, como já vivemos no passado, num mundo que globalmente sente que as democracias liberais falharam. Foi assim que surgiram a maior parte das ditaduras no início do século passado e é assim que a história se pode repetir. E, mais uma vez, tal como no início do século passado, com um problema, com a crise financeira do capitalismo. E, portanto, eu acho que nós podemos fugir a isto, não é? E podemos fugir àquilo que é o grande problema, que é se o sistema de organização económica é um sistema que permite a democracia em primeiro lugar e em segundo lugar se responde às necessidades das pessoas. Eu claramente entendo que não. E, portanto, entendendo que não, acredito que o aprofundamento que nós temos do capitalismo não nos vai levar a lado nenhum. Pelo contrário, vai nos levar à repetição destes fenómenos. Agora, acho que infelizmente estamos a assistir em história em direto, como assistimos sempre, não é? Portanto, a existência é sempre assistir a história em direto. Mas assistimos, infelizmente, a uma triste história em direto. Mas mérito, e, portanto, mas aqui não estou muito otimista. Apesar de não ser consensual entre todos nós, é desde sempre entre o partido em que eu milito e que o Eduardo milita, dá uns anos para cá do Zeca e nunca do Afonso, que é a União Europeia como projeto de paz e como o único projeto que permitiu o maior tempo sem guerras no espaço europeu. E isso parece-me que o fortalecimento da União Europeia, aqui acho que já nem é consensual entre todos, ainda é menos consensual que o que eu disse antes, o fortalecimento do projeto europeu é um caminho para combatermos o crescimento dos extremos. Estará em causa a paz na União Europeia com o surgimento... Mas, exatamente, eu acho que tu começas mal o raciocínio, ou seja, não é a União Europeia que provoca a paz, é a paz que provoca a União Europeia. Eu acho que é precisamente assim. Acho que as coisas se reforçam mutuamente. Acho que se reforçam mutuamente, mas o início houve condições para que houvesse paz, hoje em dia não tenho a certeza. Eu acho que a União Europeia é claramente um garante, é claramente um projeto de paz, mas é um projeto de associação económica, também é um projeto de associação política, hoje em dia espero que já não o seja, no mínimo naquilo que toca à resta de soberanias nacionais que existem ainda nos Estados-membros. Mas sim, a União Europeia vai ser um travão grande, para este tipo de movimentos, porque tem sido, mas só que lá está, eu manifesto profundo desagrado com a União Europeia. Hoje em dia aprofunda essas desigualdades e aprofunda o problema. Mas a migração é um problema para a Europa. Não acho que a migração seja um problema, porque a Europa vai ter que perceber uma coisa, que é
com a crise demográfica, a nossa única possibilidade de manter crescimento económico nos próximos anos é a imigração, e quem me dera nós recebêssemos em Portugal muito mais imigrantes. Bem, nós deixámos fugir meio milhão de pessoas em 4 anos, podemos bem receber meio milhão de pessoas, não temos problemas nenhum com isso. Algumas Pelo antes contrário. e depois desses 4 anos. Sim, mas eu sei que é giro fazer propostas para esses 4 anos e só esses 4 anos é que houve imigração, mas houve imigração antes de 2011 e há imigração depois de 2015. Acho que não é comparável, mas pronto. Mas acho tudo bem. Mas acho que quando sai meio milhão de pessoas, um país com 10 milhões, acho que se nota. Mas bem, de qualquer forma, eu acho que as migrações são o garante de sustentabilidade das sociedades europeias. Aquilo que eu acho é, concordando com aquilo que disse o Jorge, ou seja, que de facto o Partido Socialista é um partido europeísta, sempre foi. Aliás, na base daquilo que eu disse há bocado, que o socialismo é internacionalista, nós temos é que perceber uma coisa, qual é o projeto europeu. E hoje em dia a União Europeia tem servido como um instrumento de aprofundamento e de cristalização de um sistema de governação económica que claramente não está a servir às necessidades das pessoas. E, portanto, uma coisa é ser europeísta, outra coisa é ser eurocego. E eu não sou nem eurocego, nem deixo de ser europeísta. O Presidente do Eurogrupo tem mais ou menos essa opinião ou é diferente? Não sei. Se calhar, quando eu estiver com ele, pergunto-lhe tu, se calhar estás mais vezes. Eu acho que é relevante falar também, quando se fala que o PCP não é a favor da União Europeia, e aí nós levamos porrada, entre aspas, quase todos os lados. Eu acho que é importante esclarecer uma coisa. É que o PCP não é, não é contra a unidade dos povos europeus. O PCP não é contra a unidade dos trabalhadores de toda a Europa. O PCP é um partido internacionalista proletário. A questão aqui é que eu acho que nós temos que olhar que a União Europeia é esta. Isto é uma União Europeia criada para os povos europeus, pelos povos europeus, ou é uma União Europeia criada para os grandes grupos económicos europeus? É uma União Europeia que tem destruído o tecido produtivo em Portugal e que tem sido um dos grandes responsáveis pela destruição da nossa economia e pela consequente retirada de direitos aos trabalhadores portugueses? Ou é a União Europeia que nos é vendida, que tem contribuído de forma incrível para o crescimento do nosso país? Eu acho que é um bocado isso que nós temos que analisar. Que União Europeia é esta? É possível reformular esta União Europeia? Ou é algo que tem que ser morto? Morto à partida. Infelizmente são questões que vamos ter que deixar no ar. Éramos inclusive para ter passado para outra temática, mas de facto é um assunto que dá um debate bastante extenso e que tem várias coisas para discutir. Damos por terminado o nosso programa esta semana. Voltamos na próxima com o encontro marcado e até lá.